Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje eu converso com Paulo Cruz, professor, pensador, uma voz dissonante da média quando se trata de entender a sociedade brasileira, especialmente em temas polêmicos como o racismo e a desigualdade social. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso que eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também, você entendeu, hein? Isto aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um Leadercast. Vamos lá, como é que esse sujeito chegou aqui? Esse aqui é um daqueles caras que a gente só encontra em festa, sabe? Eu só encontro com ele quando tem coisa legal acontecendo. Ou tá lançando um livro, ou são os amigos que estão se juntando, aí vai ter normalmente um almoço maravilhoso. A gente só se encontra assim, né? E algum tempo atrás a gente se conheceu, começamos a conversar, eu vi que ele estava agitando um pouco. Que o cara andou dando, tem uma participação meio polêmica no Twitter e tudo mais, faz pinta e borda, eu resolvi trazê-lo, tá aqui conosco hoje, né? Eu vou fazer aquelas perguntas fundamentais, as únicas que você não pode errar, por favor, presta atenção. Eu quero saber o seu nome, sua idade e o que é que você faz. Bom, meu nome é Paulo Cruz, eu tenho 42 anos e sou professor de filosofia e sociologia no ensino público e privado, né, no ensino médio, em São Paulo. Professor de sociologia e de filosofia. Você nasceu onde? Nasci em Guarulhos, nasci no bairro do Gopoúva, em Guarulhos. Morei lá até os 9 anos. Depois a gente mudou para o Jardim Tremembé, onde eu fui criado. Saí de lá só quando eu casei. Aí morei um tempo num bairro próximo, Vila Guilherme e tal, e hoje mora ali próximo, Jaçanã. O que é que teus pais faziam? Teu pai era o quê? Meu pai era advogado, um advogado batalhador, assim, né, que se formou tarde e tal, né, mas era advogado e contador. Faleceu em 2012, alguém de quem eu sinto muita falta, mas tenho uma saudade gostosa dele, assim, fomos muito ligados e próximos. E minha mãe... Depois, assim, quando eles foi engraçado porque eles casaram e aí ela deixou de trabalhar. Ela trabalhava quando era desde pequenininha, com 12 anos de idade eu trabalhava. Já tinha conta, ela disse que tinha uma conta na vendinha aos 12 anos, em que ela tinha a cadernetinha, ela mesmo trabalhava, ia lá, né? Porque a mãe criou 7 filhos sozinha, tá aquela coisa do vem de Minas pra cá com o marido fala, vou ali comprar cigarro e nunca mais aparece. Esse é o seu avô? Esse é o meu avô, que eu nem conheci. Então a minha mãe começou a trabalhar muito cedo. Quando eles... Desculpa, esse é seu avô, aquele filho da puta. Exatamente, aquele sem vergonha safado. E aí sumiu no mundo. Aí disse que ele vinha de vez em quando, né? Ficava uns dias. Aí, peraí que eu já ia pra lá, ficava mais 3 anos, desse jeito. E aí, bom, quando eles casaram, minha mãe ficou sem trabalhar, porque aí foi cuidar da casa. Na verdade, trabalhava em casa. Ela disse que ela fazia redinha de berço em casa, enquanto meu pai trabalhava fora. E eles tiveram 4 filhos. Eu sou o quarto, a raspa do tacho, que nasci 10 anos depois do último. Né? E aí, o meu pai resolveu, assim, e ela cutucando meu pai para ele poder comprar uma casa. Falou, não quero morar de aluguel a vida inteira, você pode dar um jeito e tal. E meu pai trabalhava feito um condenado, entregava de final de semana folhetinho de empreendimento imobiliário, e ela fazendo as redinhas de berço e tal, aí... Isso antes dele se formar. Isso antes dele se formar, porque aí que aconteceu? Ele tomava umas canjibrinas, umas pinga, e um dia ele se deu conta de que, olha, ela tá me atormentando, que eu preciso melhorar. Ele era auxiliar de escritório, né, numa empresa. Acho que eu vou ter que, né, voltar a estudar, porque eu só vou melhorar na profissão se eu
estudar. Só que para estudar tem que parar de beber. E aí ele parou de beber e foi fazer Madureza, né? Que hoje é supletivo à distância aí, né? Ele fez Madureza, fez as provas e aí foi fazer auxiliar de contabilidade, né? O técnico em contabilidade. Terminou, entrou em ciências contábeis, foi lá, trancos e barrancos, ficava devendo 6 meses, aí ia lá conversar, e aí acabava ganhando a bolsa integral o ano todo. Terminou ciências contábeis e fez direito. E aí ele começou, porque ele terminou ciências contábeis e falou, mas eu queria trabalhar para mim. E aí ele acabou emendando, fez direito. Fez direito. Se formou em direito, que ano era isso mais ou menos? É década de 70? 79, acho que ele se formou em direito. 79. Então, eu tinha 3 anos, 4 anos. Em Guarulhos. Em Guarulhos, na FIG ele se formou. E aí, como ele montou um escritório pequenininho em Guarulhos, então eu cresci nesse ambiente, assim, vendo aquele escritório, coisa e tal. Os meus pais se separaram, eu tinha 8 para 9 anos, mas ele sempre foi muito presente, então eles, né, combinaram que ele não ia desaparecer. Sim. Mas eles ficaram muito amigos depois, assim. Meu pai ficava mais na casa da minha mãe do que na casa dele. E então minha mãe, depois de 30 anos, voltou a trabalhar. Falou, tô aqui, tá todo mundo criado já, quer saber? Vou voltar a estudar. Ela voltou a estudar. Com que? 50 anos de idade? Ela tinha, nessa época ela não tinha ainda, talvez tivesse já quase 50. Ela voltou, fez supletivo do ensino fundamental e tal, aí fez o ensino médio, falou, vou fazer um curso de instrumentação cirúrgica. Aí fez instrumentação cirúrgica, aí emendou, fez auxiliar de enfermagem, e aí quando ela tinha 57 anos, 56 que ela terminou, ela prestou um concurso, passou, aos 57 ela voltou a trabalhar. Que legal, cara. Pois é, trabalhou e se aposentou agora, com 70 e pouquinho ela parou de trabalhar. Então voltou. Na área de saúde. Trabalhou na área de saúde. Enfermeira. Aí depois, foi muito engraçado, porque passou um tempo, o curso de auxiliar de enfermagem seria substituído pelo técnico. E aí os auxiliares fariam uma atividade subalterna, digamos assim, né? Ela falou, o quê? Nada disso. Aí ela arrumou uma escola de freira perto de casa, que tinha um curso técnico de enfermagem, e foi lá fazer o curso técnico e falou, eu não vou fazer curso de atendente. Foi lá, fez o curso técnico e aí começou a trabalhar como técnico em enfermagem, até se aposentar. Hoje tá lá, aposentado. Puta, que delícia, cara. Pois é. Sabe por que eu faço essas perguntas antes de começar aqui? Porque eu trago você para conversar. Aliás, você não. Qualquer pessoa que eu ponha para sentar e conversar comigo, a primeira parte é assim, quem é seu pai, quem é sua mãe, o que eles faziam, onde eles vieram. Porque isso dá pra gente uma ideia de o que formou você, né? Sim. Eu acabei de entender tudo, cara. Eu não conhecia nada. Acabei de entender essa tua birra com essa questão de vitimismo e tudo, porque se o que você não teve na tua vida foi exemplo de vitimismo. Você viu teu pai e tua mãe, essa do teu pai, cara, eu preciso melhorar na vida, só vou conseguir estudando e tem que parar de beber e vou fazer. Exatamente. E vai e faz. Bom, pra você que não tá ouvindo a gente aqui, não conhece o Paulo Cruz, ele e evidentemente o pai e a mãe dele são negros. Então ele tá falando de um negro se formando em Direito nos anos 79. Em Guarulhos, né? Então tem mais um componente para a gente botar mais um pouquinho de tempero nessa nossa conversa aqui, né? Mas muito bem. Você olhando os dois, você decide fazer o que da vida? O que o Paulinho queria fazer quando crescesse, cara? Então, como eu era muito mais novo do que os meus irmãos, né? Então tinha 3 irmãos já, eles 1 ano de diferença cada um, e eu 10 anos mais jovem. Então eu cresci numa família de gente mais velha. Então eu amadureci muito cedo. Então aos 13 anos eu já trabalhava com ele, com meu pai. Sim. Então todos nós fizemos isso, certo? Saía da escola, passava em casa, almoçava, ia pro escritório, pegava o trabalho. E meu pai era assim, né? Preciso ir lá no Fórum de Pinheiros. Onde é? Eu falei, não sei, eu só sei de carro. De ônibus eu não sei ir. Se vira. Eu acho que sai um ônibus de tal lugar. Aí ele lembrava, toda vez ele lembrava daquele livretinho que hoje eu herdei dele, esse livretinho do Mensagem a Garcia. Sim, sim. Eu tenho esse livretinho lá em casa. Sim. Entregava uma mensagem pro sujeito, ele tinha que entregar e ele não queria saber. Sim. Então, toda vez ele falava isso. Mensagem a Garcia, eu não sei, mas eu vou fazer. Se vira. Então a gente botava o envelope debaixo do braço e conheci São Paulo todinha desse jeito. Você sabia que se você fizesse isso hoje, seu pai ia preso? Pois é.
Aos 13 anos, eu conheci tudo, assim. Com Que 14, legal. 15 anos eu conhecia tudo, São Paulo e tal. E o meu irmão Adilson, que é o que vem logo depois de mim, ele gostava muito de eletrônica. Então ele tinha em casa, assim, um laboratório no fundo, na edícula, no fundo, tinha um laboratório cheio de tranqueira e tal, né? E aí ele começou, foi estudar, fez técnico e tal. Ele nem terminou de se formar, ele foi se formar quase junto comigo. Porque aí, depois ele já trabalhando, eu meio sem saber assim o que eu queria fazer, eu falei, vou fazer eletrônica também. Mas eu fui no embalo dele, né? Meio no embalo assim, e fui fazer. Né? Terminei lá o ensino, hoje que é o fundamental, né? E já fiz o técnico em eletrônica. Isso, fiz o médio. Você é formado técnico de eletrônica? Isso, a primeira Dê a mão formação. aqui porque somos dois, tá bom? Eu também sou técnico em eletrônica. Pois é, aqueles 4 anos e tal, então fiz. Aí meu irmão, que não tinha se formado, ele voltou a estudar, então ele se formou 1 ano antes de mim. E aí me formei e ele arrumou um estágio para mim na empresa que ele trabalhava já há um tempão, né? E aí eu entrei na empresa, em 94, eu entrei na empresa como estagiário, né? E aí fui efetivado, fiquei lá até 98. Por quê? Porque em 96 eu fui para a faculdade. E aí fui fazer processamento de dados, né, que hoje é sistema de informação, se é que existe, é tecnologia, né? E eu fiz o processamento de dados, me formei em 98, né? E aí em 98 eu saí dessa empresa, fiquei 4 anos lá, então no comecinho de 98 eu saí de lá. E aí rodei um pouco tal, e trabalhei no UOL, trabalhei numa companhia de navegação que faliu ali na Avenida Brasil. E fui parar no Bradesco. Sempre na tua área, na área de sistemas. Aí eu já Sempre tinha me sistemas, formado, e aí já comecei como estagiário de suporte técnico e virei um analista de suporte técnico, né? E aí comecei a trabalhar com isso, e estava lá no Bradesco nessa época. E aí, um grande amigo meu, o Guto, com quem eu tinha trabalhado naquele meu primeiro emprego, ele me ligou. Falou, o seguinte, a gente montou uma outra empresa com o Orlando, que o Orlando era um dos diretores dessa empresa, um dos donos dessa primeira empresa que eu trabalhei, que era uma empresa que produzia equipamentos de URA, né? Essas unidades de resposta audível de banco. Sim. Você liga para o banco, aquele Sim, máquina que te atende e tal. Então a gente fabricava isso lá, e a empresa tinha assim, mais de 90% do mercado de bancos do Brasil, era uma empresa muito bem conceituada e tal. E aí eles saíram de lá e montaram uma outra empresa. E aí ele me ligou, tô precisando de um cara de suporte aqui, a gente acabou de montar, a empresa tem 1 ano e tal. Eu, Orlando e um outro, que é o Edilson, que era um gerente dessa empresa também, da GMK. E aí ele me chamou para conversar, fui lá e entrei. Em 2002 eu comecei a trabalhar nessa empresa e fiquei lá 11 anos. Saiu do baita Bradesco. Saí do Aquela Bradesco. coisa gigantesca, fantástica. E fui para uma empresa de 7 pessoas. Né? Começando. Por quê? Porque o Guto era meu amigo, né? Porque tinha perspectiva. Foi ganhando mais aqui no Bradesco? Não muito mais, mas um pouco mais, né? Mas tinha muito desafio, porque estava começando, e era muito curioso, porque eles faziam um chat para celular. Sim. Ligava para uma sala de bate-papo, mas era um negócio muito bem feitinho, tinha monitoras e tal. Quando que era isso? 99? Não, 2002. 2002, tá. 2002. E aí, por exemplo, tinha no Brasil todo já, eles estavam terminando, no Rio de Janeiro estava implantando, e aí, então, no fim, quando eu cheguei, pouco tempo depois, tinha no Brasil todo. E logo depois a Claro comprou todo mundo, né? Então tinha uma empresa no Sul, tinha uma empresa em São Paulo, que era a BCP, né? Tinha uma empresa no interior, litoral. E aí eu fui para lá. Comecei a trabalhar com eles, e como analista de suporte. Então eu fiquei lá 11 anos. E quando eu saí de lá, a empresa tinha mais de 60 funcionários. Eu saí de lá como coordenador de suporte técnico. 2013. No comecinho de 2014, na verdade. Né? Porque eu entrei lá em novembro de 2002. Né? E assim, em 2004 eu tive uma iluminação, né? Fazia 2 anos que eu estava na empresa, eu tinha acabado de casar, eu casei em fevereiro de 2004.
eu estava lendo uma autobiografia, a autobiografia do Thomas Merton, que é um monge trapista famoso, né, católico. E ele tem uma primeira fase da autobiografia dele, que é a fase acadêmica. Ele defendendo tese, doutorado e não sei o quê. Eu lendo aquilo, eu tive um negócio assim. Falei, é isso aqui que eu sou. Eu sou professor. E eu queria largar tudo. Eu cheguei na empresa e falei, eu não quero mais trabalhar aqui. Chamei o Guto, esse meu amigo, né? Hoje está morando nos Estados Unidos. E ele tomou um susto. Falou, mas o que aconteceu e tal? Tô vendo que você tá meio assim. Falei, olha, eu descobri que eu sou professor. Eu quero sair. Vocês têm que me mandar embora. Que eu vou dar aula. Falei, mas você tá maluco? Você acabou de entrar, acabou de chegar na empresa, acabou de casar, né? Como assim, né? Para um pouco. Aí a gente conversou um tempão e tal. Ele falou, não, dá um tempo, né? Pega aí umas 2 semanas pra você pensar, a gente volta a conversar depois. E você não tinha tido nenhuma experiência como professor ainda? Olha, para dizer que não, na época eu tava na igreja já e tinha falado, né? Assim, você fala na igreja, dá conversa e dá aula em escola bíblica, assim, mas tudo muito informal. Que igreja é? Né? Na época que eu tava lá, era uma igreja neopentecostal, assim. Não, eu nunca fui de uma igreja de denominação grande, assim, conhecida. Mas, então, assim, aí cheguei em casa, fui conversar com meu pai, né? Aí conversei com meu pai, conversei com a minha esposa. Eles falaram, ó, calma, né? O que tá acontecendo? Tá? Falei, olha, é o seguinte, eu descobri que eu sou professor, eu tenho que dar aula. É isso que eu tenho que fazer. Deu que fazer até me colocar o pé no chão de novo. Aí, tá bom, vai, tudo bem. Não é assim que tem que fazer, tá bom. Então dá uma pausa aí. Deu uma pausa. Dá uma pausa aí. Paulo, que mágica, que força é essa que um livro, cara, que um cara escreveu há quantos anos atrás, cara? Olha, eu nem sei, viu, se é década de 50. Velho. Que mágica é essa que um texto escrito num livro tem de desencadear esse furacão mental a ponto de transformar isso numa ação física, quer dizer. Você chega num lugar e fala, para tudo, não quero mais isso, quero outra coisa, porque eu li um negócio. Pois é. Como é que é isso, cara? Olha, eu acho que já estava em mim. Depois eu fui descobrir aí eu fiquei fazendo uma anamnese para falar onde que a coisa começou, né? Foi assim do nada e tal. Eu me lembrei, por exemplo, que quando eu fazia a faculdade de processamento de dados, eu tive um professor de metodologia científica, acho que no 2º ano, que ele resolveu a disciplina em, sei lá, 1 bimestre, 2. Ah, pronto, já passei tudo que eu tinha que passar. Agora eu vou passar um pouco de filosofia para vocês, tudo bem? Ah, tudo bem. E eu adorava aquilo. Né, adorava aquela coisa, o contato com a filosofia, mas aquilo foi... Né, na hora eu não pensei nisso. Né? Depois, com essa esse processo anamnésico, falei, caramba, eu lembro que eu gostava muito das aulas daquele professor de filosofia. Mas eu ainda voltei mais. Quando eu era molequinho, devia ter 12 anos, 11, sei lá o quê, infelizmente eu perdi esse caderno. E é aquelas paixõezinhas de criança, e eu desatei a escrever umas coisas. E eu lembro que tinha um verso que ficou na minha cabeça, era uma quadrinha, né? Que era assim, eu não sei de onde eu tirei isso, me pergunte de onde eu tirei, mas era assim, penso, logo existo, não sei se insisto ou se só assisto, se assumo esse compromisso ou se desisto. Eu escrevi isso quando eu era criança, isso ficou na minha cabeça. Repete, de novo. Penso, logo existo, ou seja, Descartes, Sim. eu nunca era criança, certo? Sim. Penso, logo existo, não sei se insisto ou se só assisto, se assumo esse compromisso ou se desisto. Porra. Isso ficou na minha cabeça, foi a única coisa desse, e era um poeminha assim, mais longo do que isso, que eu perdi, mas essa coisinha ficou na minha cabeça. Então, eu devia ter 12 anos, 11, sei lá, né? Era criança ainda. Então eu fui fazendo esse resgate assim mental de que assim, eu acho que eu sempre gostei dessas coisas. Isso estava acumulando num lugar na tua cabeça, você não se percebeu e um dia pintou um catalisador, deu um raio nessa sopa. Primeiro eu me converti assim, no ano 2000,
Como eu amadureci muito rápido, eu comecei a sair muito, muito cedo. Então eu tinha 14 anos, eu já saía de madrugada com meus irmãos, meus primos e tudo. Então eu comecei a sair muito cedo. E comecei a beber muito cedo, inclusive, bebi muito, assim, passei uma fase da minha vida de beber bastante. Meus irmãos beberam muito, tiveram muito mais problema do que eu tive, assim, tive irmão de ficar internado por causa de bebida e tal. Hoje, graças a Deus, ninguém bebe mais. Só minha mãe, que ainda bebe, mas muito tranquilo, assim, em casa e tal. Mas a gente não, né? Então eu e meus irmãos tomava assim, né? Era uma coisa de louco. E em 99 eu bati o carro, dormi no volante. Na semana entre o Natal e o Ano Novo, de 99 para 2000. Eu bati o carro. E aquele dia eu falei, ó, eu acho que eu não posso beber mais não. Se eu vou acabar morrendo com esse negócio, não dá mais. Então eu parei, resolvi parar de beber. Eu tava muito mais gordo, eu tinha quase 100 quilos. E resolvi parar de beber. Tomei lá uns negócios para emagrecer, emagreci e tal. E aí eu tava meio injuriado. Eu falei, eu vou na igreja. Tinha uns amigos de infância que estavam numa igreja pequenininha de bairro, chamada Missão Atual em Cristo. Eu falei, eu vou lá. E fui, e fiquei. Né? Não tive aquele negócio de, vai lá na frente. Não sei. Fiquei lá. E depois no tempo já tava fazendo um monte de coisa lá e ajudando e tal. E eu já li assim bastante quando, sei lá, desde uns 12 anos talvez, porque na escola o primeiro livro que eu li na vida foi Dom Casmurro. Eu não li Coleção Vagalume, aquelas coisas que o pessoal lia quando era Monteiro porque Lobato, porque eu não gostava de ler. Sim. Mas o Dom Casmurro me caiu nas mãos por causa de uma prova que tinha que fazer na escola, acho que eu estava na 7ª ou 8ª série. E aí eu me encantei com aquilo. Traiu ou não traiu, não sei o que, fiquei doido com aquilo. Passou a prova, eu não tinha acabado o livro ainda, mas eu continuei lendo, terminei. E daí eu comecei a ler uma coisa ou outra, li Paulo Coelho, aquelas coisas e tal. Quando meu pai descobriu que eu tava assim, gostando de ler, ele nunca me forçou, mas ele sempre falava de livros. Meu pai foi tutelado por um italiano, no primeiro emprego dele, um homem chamado Mário Galvanese, que já faleceu também e tal. E ele falava desse homem o tempo todo. Porque ele era um pretinho office boy do Sesc, quando o Sesc estava começando. E esse Galvanese meio que tutelou ele, assim, ensinou para ele tudo que tinha de bom na vida. Ele disse que esse homem era cantor lírico, era poeta, era um boêmio, né? E então ele ficava contando essas coisas pro meu pai. E meu pai ficava falando assim, olha, uma biblioteca que se preze. O Galvanese dizia, olha, tem que ter Alexandre Dumas, tem que ter Tolstói, tem que ter Cervantes. Então meu pai vivia falando isso, eu pequeno ficava escutando ele contando essas histórias desse tal de Galvanese. Ele disse que a primeira vez que ele saiu com a minha mãe, eles foram num restaurante, ele pediu lasanha verde, e ele disse que ele nem sabia o que era. Falei, o Galvanese falava, então eu fui imitar o Galvanese, porque era bom. Né? Então ele teve uma formação cultural e intelectual muito centrada nesse Mário Galvanese. Meu pai era um homem de uma cultura invejável, assim, para os padrões brasileiros, né? Então, quando ele percebeu que eu estava gostando de ler, então ele ficava né? Aí um dia ele falou para mim, você tem que ler um livro que chama O Egípcio, do Mika Waltari, né? Acho que é finlandês, eu não lembro agora. E aí eu falei para ele, mas qual que é? Aí ele me trouxe o livro, né? E era um livro de mais de 600 páginas. Eu falei, eu não vou ler isso. Uma edição de 1948, se eu não estou enganado. Eu falei, não vou ler. Tá esse livro todo amarelo, as páginas assim amarelas desse jeito. Não vou ler. É muito grosso, as pessoas vão ver eu lendo isso na rua, vão pensar o quê? Que eu estou lendo a Bíblia na rua? Não, não vou ler. E ele ficou insistindo, não, você tem que... Se você ler uma página disso aqui, você não para mais. E aí ele insistiu tanto que eu peguei o livro para ler, e foi mesmo. Eu li uma página do Egípcio. Recomendo a todo mundo que leia. É uma saga impressionante, não sei se você conhece. Não conheço, não. Pois é impressionante. Uma tradução do José Geraldo Vieira, belíssima tradução. E aí eu peguei, li não consegui parar mais. E aí li o Egípcio e tal. Então a minha qualidade de leitura foi aumentando. Né? Então quando eu me converti, eu já lia relativamente bem, assim, bastante. E aí eu comecei a direcionar um pouco mais minhas leituras para teologia, porque eu queria entender essa coisa de cristianismo e tal, porque eu nunca tinha tido assim, não tive uma formação, fiz primeira comunhão. Como é que é me converter? Quando eu me converti, ao quê? Ao cristianismo, ao protestantismo, digamos assim, né? Porque eu não tive uma formação católica, fui batizado quando criança e só, então eu não ia à missa, eu ia com meu pai de vez em quando, mas minha família nunca foi assim, aquela coisa católica mais... O meu pai era mais do que minha mãe. Né? Só que como eles eram separados, então
eu não acompanhei isso muito de perto, assim, né? Então, quando eu comecei a igreja, uma igreja evangélica, e aí eu falei, bom, então eu quero entender isso aqui. E comecei a ler teologia. E li muita teologia, comprei um monte de coisa e tal. E da teologia eu passei a ler filosofia. Isso depois do ano 2000, assim. Comecei a ler bastante coisa e tal, então uma coisa foi puxando a outra. E aí cheguei na filosofia, comecei a ler filosofia, e aí quando foi que eu tive essa iluminação aí lendo o Thomas Merton em 2004, mas eu só fui voltar para a faculdade em 2009. Então em 2000 Você resolveu fazer... Eu resolvi fazer filosofia. Exatamente. Cursar filosofia. Eu esperei um pouco, porque nesse meio tempo, de 2004 até 2009, eu comprei um apartamento, e aí tive que falar, agora não dá pra voltar a estudar e tal, tem que pagar um apartamento. Quer dizer, aquele povo fez você botar o pé no chão, de não tomar uma decisão maluca na tua vida, mas você não tirou você não tirou da mira o vou ser professor. Não. E aí você começou a se preparar então para isso, né? Já que eu vou ser, deixa eu me preparar para isso, vou ter o título. Tá. Aí eu, em 2009, eu entrei na faculdade de filosofia e fiz. Me formei em 2011. E aí falei, bom, e agora? Aí fiquei naquela, né? Antes disso fui conversar com os donos da empresa, porque falei, né, sou aqui um analista de suporte, um coordenador de suporte, vou fazer filosofia. Eu fui conversar com eles, falando, a gente sabe que você gosta disso, vai lá e tal, né? Assim, a gente já se conhece há tanto tempo. Só não me enche o saco no boteco, né? Deixa eu beber minha cerveja, não me vem com essas histórias de Nietzsche, essas coisas. Me enche o saco, pode ficar à vontade. Aí eu fui fazer, era perto, né? Eu trabalhava ali no Metrô Paraíso e fiz no IFAI na Vila Mariana. Então era muito tranquilo, eu trabalhava bastante assim com o celular da empresa, tocava toda hora, aquela coisa, suporte técnico é aquela loucura, né? Mas consegui cursar, né? Terminei em 2011 e aí fiquei pensando, aula à noite eu não consigo dar porque eu trabalhava o tempo todo, assim, saía da empresa, ia trabalhando pelo celular, chegava em casa trabalhando, era assim, direto. Então eu ficou assim, naquele stand-by, eu meio sem saber o que fazer. Quando foi em 2013, eu saí em férias, mais ou menos em setembro, e fui com a minha esposa e meu filho para casa da minha sogra, que está morando em Minas tem uns 10 anos, uma cidade pequena de Minas, e eu adoro ir para lá. Dá o que fazer para eu voltar quando eu vou. Que cidade é? Chama Nepomuceno, perto de Lavras, né? Depois de Três Corações. E aí eu tava lá, né? Na praça, tal, né? Aquele clima. Aí eu falei, quer saber? Agora é a hora. Aí eu voltei das férias. O meu pai já tinha falecido, acho que o meu freio moral tinha ido, perdeu? Sim. Eu falei, bom, voltei das férias. Na primeira. Quando eu voltei, eu fui procurar pra ver se tinha alguma coisa de professor. Tal. Aí vi que o concurso para professor do estado estava aberto. Falei, é aqui mesmo. Eu vou me enfiar aqui nesse negócio. Fiz a inscrição. E aí quando eu voltei a trabalhar, acho que uma semana depois... Já estava com diploma de... Já estava com diploma. Já tinha se formado? Já, licenciatura. Quantos anos foram? 3 anos? 3 anos, me formei em 2011, né? Tá. E aí cheguei e voltei das férias na primeira semana, no segundo dia que eu estava lá dentro da empresa, eu já liguei pro diretor da empresa e falei, olha, eu queria bater um papo e tal, né? E aí fui conversar com ele. Falei, eu quero saber como é que faz para me mandar embora. Eu quero sair e tal. E assim, tava tendo um monte de mudanças da empresa e tal, então eu aproveitei que as coisas estavam mudando e aí fui falar com ele. Falei, olha, assim, eu não tô mais assim com aquele... Vou aproveitar. Você não tinha passado você não tinha sido chamado ainda no concurso? Não, ainda não. Você já não tinha nem, que você queria sair, eu não tinha nem prestado ainda nada. Eu tinha feito a inscrição só. A prova ia acontecer ainda. Você se deu a dimensão do tamanho desse risco, cara, na época? Dei. O risco que você estava correndo? Sim. Com família, com mulher e filho e tudo mais? Dei. Isso foi calculado? Sim, não foi absolutamente calculado, porque essas coisas a gente não calcula. Mas assim, há 10 anos eu já estava pensando nisso, certo? Então assim, isso já estava na minha cabeça. Foi exatamente essa pergunta que ele me fez, né? Quando eu sentei com ele e falei, olha, como é que faz e tal. Aí ele falou, peraí, mas como assim, né? Você vai sair daqui e aí? Né? Eu falei, eu vou lecionar. Ele falou, tá bom, mas o salário que você tem aqui, coisa de você, né? Como é que vai fazer? Eu falei, olha, se eu pensar, eu já tô pensando nisso há 10 anos. Então, uma hora eu vou ter que fazer isso. E aliás, se eu não fizer agora,
daqui um pouco vocês não vão me aguentar mais aqui. E aí vocês vão me demitir numa hora que eu não vou estar esperando. Então, acho que a gente pode, né? E aí conversamos um tempão, né? Aí ele falou, bom, mas e aí, né? Como é que você vai fazer? Você vai voltar a estudar? Não vai? E eu falei, olha, eu preciso voltar a estudar e tal, não sei o que. Ele falou, tá bom, dá uma olhada aí, depois a gente senta, conversa mais um pouco e tal. No fim a gente se acertou, né? Ele falou, fica até fevereiro do ano que vem, ou seja, 2014. A gente te acerta e tal, e tudo bem. E aí, em fevereiro eu saí, prestei o concurso, né? Foi em novembro a prova. Passei em terceiro ou quarto lugar em Guarulhos. E eu escolhi Guarulhos porque eu queria um lugar perto de casa. Eu moro perto assim, de Guarulhos. Eu queria um lugar perto e no contrafluxo, né? E que eu não precisasse pegar trânsito e coisa e tal. E também não tão pertinho de casa para onde eu ter que ir a pé e poder ir a pé. E aí prestei. Aí fui atrás de uma universidade para fazer mestrado. Sim, mas antes de começar... Isso já assim, nesse final de ano. Mas eu tô tentando achar, nessa tua loucura toda, eu tô tentando encontrar um gancho aqui pra me pegar nela. Pera um pouquinho. Você sai da empresa no tal do fevereiro, já tendo passado no concurso. No concurso seja, e no mestrado. O vestibular do mestrado foi em dezembro. Sim, para o vestibular fazer o mestrado. Mas tudo independente disso aí, você sai da empresa já com emprego garantido. Exatamente. Legal. Então esse é um ponto legal. Então, bom, baixou um pouco a ansiedade aqui. Segundo ponto. Na empresa você ganhava 10 e você sabia que ia entrar no emprego agora ganhando 3. Mais ou menos tá essa certo, a escala? Era por aí a escala, né? 10 para 3 significa uma redução brutal no teu nível de vida, uma porrada de coisa, né? Como é que você fez, cara? Você preparou? Tua mulher estava contigo nessa? Vai, tô com você, vamos nessa. A gente vai ter que dar uma apertada. E não é porque eu vou começar com 3 para logo mais voltar aos 10. Não, cara. Professor não é assim, né? Exatamente. Como é que é? Como é que você trabalhou esse lado? Bom, no fim das contas, assim, o próprio Orlando, e esse é o nome dele, alguém a quem devo muito, né, o diretor da empresa lá, assim, a gente conversou bastante sobre isso, né? E ele me deu, assim, um baita de um respaldo, né? Falou, olha, precisa da gente e tal, você me avisa. E tanto é que, assim, eu voltei a trabalhar com ele esse ano aqui, mas ele tem um projeto, né? Ele coordena um projeto social que faz um processo seletivo com alunos do 9º ano do ensino público, e os 5 primeiros colocados ganham uma bolsa de estudos no Etapa. Então ele tem sempre 15 alunos lá sob a tutela desse projeto, e aí ele me convidou para dar um curso para essa molecada, né? E aí eu voltei a trabalhar com ele esse ano, trabalhei com ele, dei um curso lá de março até setembro agora, final de setembro. Filosofia? De cultura, na verdade, né? Que eu chamei de cultura e cidadania. Legal. Então, nós estamos sempre em contato, assim. Então, ele me deu um baita de um respaldo e eu recebi um bom dinheiro. Você está enrolando. Volta na pergunta. Então, aí eu recebi um bom dinheiro, tal. Então, eu falei, bom, eu consigo me segurar durante 1 ano. Ok. Certo? Com essa grana. Tua esposa, como é que chama? Abigail, Biga. Biga. Sentei com ela. Biga. Ela trabalhava? Ela trabalha. Biga, nós vamos ter que segurar as pontas. Ela é professora de canto. Tá. E aí... Como é que foi a reação da Biga? Então, o problema é assim, ela me via o tempo todo falando disso, entende? Ela sabia desse sonho e falou, cara, eu tô contigo. Sabia, porque em 2004 a gente tava casado já, né? Então, assim, ela meio que sabia que não tinha pra onde correr, né? Uma hora eu ia. Qual é o papel dela isso. nessa tua transição, cara? Ela é muito serena, assim, ela falou, vai, você quer, vai. Tô com você, vai aí. Então ela não é muito de fazer conta. Vem aqui, vai faltar dinheiro pra cá. Não fez nada disso. Você quer? Vai que Deus vai te ajudar e vai botar as coisas no lugar e você sabe que eu tenho um caso, não é a mesma coisa, mas é um caso assim de uma coisa, de um momento que você vai tomar uma decisão, que pela decisão que eu tomar é um negócio complicado. Eu tenho um momento marcante na minha vida, que é uma viagem que eu fiz pro Everest. Eu fui com base no Everest, aos 44 anos, botei uma mochila nas minhas costas e fui me enfiar lá no fim do mundo, né? E naquela história toda, casado, um baita emprego, papai indo pro lugar que você corre risco, aquela coisa toda. Eu, sem ter nunca feito nada parecido,
E tem esse momento em que você tem que dividir com a tua família, né? Chegar, ó, tô indo fazer essa loucura, né? E a minha mulher fez igual a tua, né? É isso que você quer? É. Você gosta de mim? Então vai. Então vai, né? Então isso tira um peso gigantesco, brutal. porque você fala, bom, legal, eu tive um empurrão, né? É. E eu escuto histórias aqui de montão de gente que precisou de alguém pra você chegar numa hora, cara, eu tô numa puta dúvida, divide comigo. Não é que ela não tomou decisão por mim, não. Mas o simples fato de falar, cara, tô contigo, botar a mão no ombro e falar, tô contigo, vai nessa aí, muda tudo, né? Muda tudo. O meu pai, que era alguém, um homem de conselho, né? Já não estava vivo, né? Então, mas eu fui sempre muito ligado ao meu pai. Muito assim. Então, assim, aquilo me deixou tranquilo, sabe? Então, eu não fiquei assim, puxa, mas o que será que ele pensaria? Ele também esperava esse momento. Sim. Né? Por exemplo, ele me deu uma caneta Montblanc, que ele ganhou. E aí, eu não lembro nem que ano foi isso, mas eu acho que eu já estudava filosofia na época. Ele me deu a caneta e falou assim, ó, isso aqui é para quando você lançar o teu livro, para você assinar o teu livro. Tá guardadinha? Tá guardadinha. Tá, prepara ela. Tá guardadinha lá. Que legal. Então assim, meu pai ele intuía também que uma hora dessa ia acontecer. Cara, né? você não é muito louco, você é louquinho só. Tá? Outro dia eu conversei aqui com o Pascoal da Conceição, que era o doutor Abobrinha no Castelo Rá-Tim-Bum. E ele, cara, ele tinha 10 anos de Banco do Brasil, cara, nos anos 70. 10 anos e largar tudo pra ser ator de teatro. Pois é. Nos anos 70. Isso é louco, entendeu? E você fala, cara, espera um pouquinho, vamos ver grau de loucura? Largo tudo, largo a carreira como... Cara, o cara concursado, bicho, tudo estável, tudo que todo mundo queria na vida era aquilo, ele larga tudo pra ser ator de teatro. É uma coisa maluca lá, né? Mas então, aí você. Minha mãe, por exemplo, então, aí minha mãe não é uma pessoa de conselho, que minha mãe falou pra mim, olha, eu não sou igual ao seu pai. Certo? Se eu fosse igual ao seu pai, eu ia ficar aqui falando um monte de coisa e tal. Mas eu acredito que você sabe o que você tá fazendo. Né? E Deus nunca te desamparou, ela falou. Nunca. Então não é agora que ele vai deixar você fazer uma besteira aí, se arrebentar e tal. Vai fazer. Quanto tempo faz isso? Isso foi em 2014, né? 2013 para 2014. São 3 anos aí. 3 anos. Tá feliz? Muito. Com a decisão que você tomou lá? Muito feliz. Muito. Muito porque, assim, as coisas foram se encaixando. Sim, certo? Acertando tudo. Você, então, assume conseguiu no lugar que você queria para ser professor de filosofia. Filosofia. Para uma garotada de que idade? Que 14 aos 17, né? 16 para 17. E aí vai lá. Então, eu quero agora discutir com você o primeiro dia da primeira aula. Não as experiências que você teve antes. Eu quero saber o primeiro dia da primeira aula. Cheguei, agora vou começar, acendo umas luzes e eu entro no palco. Pela primeira vez nessa condição que você estava. Como é que era, cara? Como é que é isso? Eu achei que fosse pior. Primeiro porque você chega numa escola pública principalmente, você é solto lá, assim, né? Pronto, chegou, bom dia, e ninguém diz nada. E aí, né? O que eu faço, certo? Só que eu tive esses 11 anos que eu passei nessa última empresa, então eu aprendi, sim, praticamente tudo que eu aprendi de responsabilidade no trabalho, de você ser proativo, de se antecipar e tal, né? Então eu aprendi isso muito com o Orlando, com o Guto, com o Edilson e tal. Pegaram muito no meu pé no começo, assim, que eu não, né? Mas aprendi muito isso aí com eles. Então depois, quando eu mesmo como coordenador de uma equipe grande, tinha 17 funcionários, assim, sob minha responsabilidade. Então, quer dizer, eu já fui para docência safo, como a gente diz, né? Sim. Então eu cheguei na escola, bom, tá bom, é o diário, tá aqui, beleza, então eu vou lá. E entrei na sala de aula, meu nome é Paulo, sou novo professor de filosofia e tal, quero conhecer um pouco vocês. E aí comecei a conversar. Comecei a conversar com os alunos. E muito curiosamente eu não tinha um plano de aula assim pronto. Falei, eu vou inventar. Né? Eu tinha uma ideia assim, na minha cabeça. Filosofia para ensino médio não pode ficar falando de filósofo. Porque isso vai encher o saco da cara do jovem e ele não tá nem aí com esse negócio. Se ele quer saber quem é o Platão, ele vai na internet. Né? Então, eu acho que a juventude tem um problema de formação da imaginação. Então, é com isso que eu vou trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar com conto de fada. Chegava na sala, com
um conto de Andersen, por exemplo. Ó, trouxe um texto aqui pra gente ler. E comecei assim. Desenvolvia as ideias do texto e tal. E foi muito bom. E, assim, e aí passou o ano meio sem saber o que eles estavam achando Você não foi buscar subsídios em nenhuma técnica para dar aula? Você não foi beber em fontes? Você não foi atrás da psicologia do oprimido? Não li nenhum livro de pedagogia, não li o Paulo Freire. Você não foi nada, foi atrás nada disso, não. Nada disso. Você foi deixa eu ir do jeito que eu acho. Vou usar como diz os americanos, o horse sense. Exatamente. Vou usar o bom senso, isso aí. Usei o meu horse sense, é isso mesmo. Então, e fui. Quando chegou no final do ano, que aí os alunos vieram falar, muitos alunos, o senhor vai ser nosso professor ano que vem? Aí eu falei, deu certo. Você conseguiu empatia com a garotada? Quando eles perguntaram isso, não todos, claro, né? Mas alguns vieram me procurar. Vai dar aula pra gente ano que vem? Falei, vou, não, que legal, tal. Falei, poxa, era isso mesmo. E você está nessa há 3 anos. Então você é um professor de filosofia numa escola pública. Agora, desde 2016, desde o ano passado, também numa escola particular, privada. Você está nas duas? Nas então duas. Você está navegando nos dois universos. Nos dois universos. Oba, isso dá. São bem parecidos. Isso dá assunto, cara, né? Mas navego nos dois universos. E são bem parecidos. Na escola pública foi aquela experiência de infantaria, né? Um negócio assim, É que é aquele negócio, então assim, eu já sou mais velho, então não sou um jovenzinho que chega lá, primeiro emprego e tal. Então assim, e eu gosto muito de jovem, e eu fui um jovem muito ativo, muito moleque, brinquei muito na rua, saí muito, conheço muito, de madrugada, essa coisa que o moleque gosta de fazer, eu fiz tudo. Então, o teu público hoje é uma molecada de 15 anos de idade, é isso? 15 anos, por aí, né? Por aí. Tá, então você está assistindo essa geração toda nova que está vindo aí. Eu me divirto. Com aqueles malditos celular na aula o tempo todo, aquilo tomando tempo lá. Exatamente. Legal. Mas vamos lá, então legal, que a gente já conseguiu compor um painel interessante teu aqui. Agora vou começar nas provocações, cara. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Paulo, você é preto, negro ou afrodescendente? Eu sou... sei lá, viu? Qualquer coisa que me chamar, eu tô brasileiro, preto, negro. Afrodescendente eu acho afetado pra caramba, né? Acho que esse é o pior de todos, na verdade, né? Afrodescendente é um pedante demais. Tem um amigo que estudava, eu não me lembro se era na USP, onde é que ele estava lá, e na sala de aula dele tinha uns 2 ou 3 estudantes que vieram da África, mas assim... preto da cor dessa coisa do microfone aqui, retinto, sabe? É retinto. E o cara foi perguntar pra eles, cara, falou, vem cá, você é o quê? O cara, eu sou preto, cara. O cara estranhou a pergunta. Que pergunta é essa? Claro que eu sou preto, né? E o cara falou pra ele, falou, cara, não teve nem discussão, mas é evidente que eu sou preto, né? Houve algum momento, e aí vamos voltar lá para os anos 70 e tudo mais, você criança tudo, houve algum momento em que você de repente despertou em você uma consciência de que o fato da minha cor ser diferente da cor de outras pessoas implica em alguma coisa diferente na minha vida? Eu quero buscar você lá atrás, eu não quero saber hoje, lá atrás. Que você um dia bateu o olho e falou, cara, tem diferença, é diferente e isso está implicando em algumas coisas. Aconteceu isso com você? Houve essa consciência? Sim, desde criança a gente percebe assim, né? Então, por exemplo, você é criança, aí tem aquela questão das namoradas, né? Então, os meus amigos mais próximos eram todos mais claros do que eu, pode dizer que eram brancos, né? Tinha um que era, assim, negro como eu e tal, e os outros todos mais claros. Mas primeiro porque as piadinhas dos outros com a gente, certo? Então, quer dizer, sempre tem a piadinha do, neguinho, macaco, isso que sempre acontece, né? Então, isso já dá uma diferença, certo? Então, quer dizer, eu sou macaco e ele é o quê? Então, que tipo de apelido que eu dou? Sei lá, bicho de goiaba, urso, sei lá, urso, né? Sei lá o quê. Mas, enfim, então você percebe isso desde criança. Eu cresci numa família assim, meu pai e minha mãe nunca conversaram disso diretamente com a gente, de falar, senta aqui, ó, é assim que funciona e tal. Mas eles contavam muita coisa. Então, desde molequinho, eu escutava histórias. Então, meu pai, por exemplo... experiências deles. Exatamente. Sim. Meu pai, por exemplo, sair com a minha mãe e entrar num restaurante antes. Então, teve uma época que meu pai ganhou bastante dinheiro, então ele ia em restaurantes bons, assim.
Mas ele entrava primeiro pra ver, né, se não ia acontecer nada. Depois ele pegava minha mãe e tal, pra minha mãe não sofrer nenhum tipo de discriminação, assim, em algum lugar que fosse e tal. Outros casos, assim, de, por exemplo, ele depois, foi muito curioso porque depois ele ficou amigo desse pessoal, mas tinha uma joalheria no shopping que ele foi comprar, ele adorava comprar joia pra minha mãe e coisa e tal, era um homem de muito bom gosto. E aí ele entrou pra comprar uma joia, não sei o que era, se era um brinco, se era uma corrente, numa joalheria famosa, e aí ele comprou, tal, na hora de pagar, ele foi pagar com cheque, à vista, na época, isso, anos 80, eu acho. E aí disseram pra ele, ah, não, a gente não aceitamos cheque. Mas como assim? É um cheque à vista aqui, não tem problema. Não aceitamos e tal, não sei o quê. Pois ele, né, mas é comum, todo mundo aceita, ele não aceita. Não, bom, não quiseram aceitar. Depois ele saiu da loja, sacou o dinheiro lá dentro do shopping mesmo, botou o dinheiro lá em cima do balcão, falou, me dá esse troço aí, cara. Acabou ficando amigo das pessoas. Então ele passava, depois eu muitas vezes fui ao shopping com ele, ele passava pela porta, ô, doutor Antônio, entra aí e tal, e aí eu tomava café e tal. Tanto é que eu tenho uma correntinha aqui que ele me deu de lá há muitos anos que eu tenho. Meu anel de formatura, que recentemente entraram na minha casa, levaram embora, era de lá. Então assim, acabou ficando amigo de todo mundo. Minha mãe, por exemplo, vai comprar um perfume importado dentro de uma loja no shopping e disseram pra ela, mas esse perfume é muito caro. Não, eu não quero saber se é caro, eu quero esse perfume aqui. Olha, mas é caro, hein? E ela virar as costas, comprar na outra loja, ir lá esfregar na cara da vendedora. Falar, olha aqui, ó. Tá? Então, contavam esses casos, né? Sim. E depois a questão das namoradas. Então, assim, sempre. Eu tinha a impressão que era mais difícil pra mim arrumar uma namorada, mas também podia ser coisa da minha cabeça, né? Mas você começa a ter consciência dessas coisas muito cedo. É difícil a gente não perceber, assim, essas coisas acontecerem. Na adolescência, a polícia parar e bater. Então, eu tomei um tapão na cara de um policial uma vez. Do nada? Assim, parou de madrugada, molecada de 15 anos. Sim. De madrugada, indo para um pagode que tinha perto de casa. Então, tinha uma meia dúzia de moleque, a gente andando na rua, era umas, sei lá, 2 horas da manhã. E a polícia passou, um carro da polícia parou a gente, aquela truculência e tal. Tudo bem que nós estávamos em maior número, então 2 policiais numa viatura, eles têm de ser enérgicos para mostrar, né, o respeito e tal. Então a gente, tudo bem, né? E aquele revista e não sei o que e tal. E quando ele terminou de me revistar, ele me empurrou pelas costas assim, vai embora. E aí eu virei e falei, tudo bem, tô indo. Aí ele me veio pelas costas, me deu um soco na cara, assim, eu de costas para ele. E ainda falou, só podia ser preto mesmo. Né? Então essas coisas assim. Até que eu fui me revoltando com isso. Né? Então, na juventude eu já estava bem. Aí li um monte de coisa. Aí começa, né? É isso que eu ia dizer você. Quer dizer, existem várias formas de você trabalhar esse sentimento aí. Tem gente que gera revolta. Tem gente que dá uma angústia desgraçada, e por que comigo, né? Porque isso não é algo de que você se livra, né? Quer dizer, o gordo pode ficar magro, né? Então pô. Só o Michael Jackson que se livrou, que tentou se livrar. Que conseguiu, né? Tirar, mudar, né? Mas, então, tem gente que transfere isso para revolta, tem gente que transfere para uma angústia, tem gente que, sei lá, que guarda isso para uma vingança futura, etc e tal. E tem gente que transforma isso num vitimismo, né? E trata isso como vitimismo, né? Para mim é complicado falar a respeito, porque eu sou branco, cara. Eu não passa pela minha cabeça entrar num restaurante primeiro para verificar se a minha esposa vai sofrer algum... Cara, isso está muito longe da minha experiência, né? Então, para mim, fica até difícil a gente falar a respeito, porque é muito confortável, né? Discutir isso aí, né? Mas aí você falou o seguinte, você... Diante dessa questão, desse problema, você escolheu, eu vou ler a respeito. Eu vou me informar a respeito. E aí, onde é que você foi, cara? É assim, por exemplo, eu cresci numa família de negros, assim, não só pai e mãe, mas primos, tios. Então, assim, famílias que faziam muita festa, tava sempre muito junto, tá? Então,
eu nunca tive esse negócio assim de não gostar de ser negro, ou de, pô, porque comigo, aquilo. Não, eu sempre tive o que a gente depois chamou de orgulho, né? sim. Sempre tive. Então nunca tive problema com isso. Cresci com os meus irmãos escutando soul music e tal, essa coisa, aquelas músicas americanas. Eu adorava isso desde pequeno, coisa e tal, e samba e não sei o quê. Então eu sempre gostei desse universo, né? O nosso universo familiar nunca teve esse negócio da gente, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Então assim, nós vivemos tranquilamente nas nossas festas, nos nossos divertimentos. Então, entre a nossa família, toda ela, a família próxima, assim, nunca pintou esse assunto. Assim, de, porque a gente é negro, porque a gente é discriminado. Nunca. E eu tenho a impressão que isso não acontecia em quase família nenhuma. Essa questão de um certo engajamento, assim, o que nós vamos fazer para combater o preconceito e tal. A gente se dava conta que existia, mas a gente andava muito junto também. Então, quer dizer, se vocês não gostam da gente, tá bom. Então, não tem problema nenhum. Então, eu resolvi ler porque esses livros começaram a cair na minha mão. Assim, quando jovenzinho, eu comecei a ouvir rap, né? Então, surge Racionais, por exemplo, que é um grande grupo de rap brasileiro, surge na década de 90 e eu era adolescente nessa época. E comecei a ouvir Racionais e tal. Então, essa consciência, digamos assim, racial e tal, de que precisa de um engajamento contra o racismo, não sei o que, surge ouvindo rap. Não foi nem ouvindo soul. Nem foi, não foi. Porque o movimento black brasileiro vem na esteira do soul, né? Mas porque também eu não ouvia, eu ouvi pouco da coisa brasileira, né? Então eu já ouvi logo os americanos e depois rap e tal, e rap nacional, e o Racionais sobretudo. E o Racionais, dos primeiros discos, eles são muito, e eu escrevi sobre isso, inclusive, eu tenho um texto sobre isso que eu chamei de Ideologia e Morte da Razão na Periferia. Porque você pega as primeiras letras do Racionais, elas são muito assim, de chacoalhar o negro. Fala, sai daí, né? Sai dessa condição que você tá e tal, nós temos que fazer acontecer por nós mesmos e tal, não sei o que lá. E isso também foi muito bom no começo. Né? Que legal, cara. Porque aí eu fui você precisa ouvir um Café Brasil meu, chamado Já Que Sou Brasileiro. É o número 400. Tá. Eu fiz um programa contando a história da soul music no Brasil, vem um programa gigantesco, vem desde lá atrás, e eu fui resgatar a história dos caras que começaram com os bailões, e tem lá o depoimento deles, a voz deles dizendo que uma parte importante desses bailões foi o fato deles focarem aquilo como uma maneira de levantar o orgulho do negro. Ele falou, cara, então eu bolei um esquema tal, que a gente botou um sistema de projeção de slides, onde o que era projetado lá era o seguinte, entrava uma foto do James Brown, e em seguida era uma foto do público que estava dançando. Ele falou, então as pessoas se viam lá, o cabelo dela estava lá na tela, então eles estavam olhando aquilo, e os ídolos com eles lado a lado, e aquilo foi todo um processo de resgatar essa... Cara, se é negro, cara, aproveita, tira proveito disso, etc e tal, né? Que me parece que tá parecido com o que o Racionais fazia no começo lá. E eu curti muito esses bailes também, né? Na década de 90, então já era uma segunda fase. Então, por exemplo, meus irmãos, e aí meus irmãos falaram, eu fui criado nesse ambiente, então meus irmãos curtiram aqueles primeiros bailes, assim, da década de 70 e tal. E o famoso Palmeiras, tinha muitos bailes no Palmeiras, aí que surge aquelas equipes Chic Show, Zimbábue e tal. Então eles cresceram com isso. Então meu irmão, mas o Adilson, foi DJ uma época, tinha disco e colocava aquela etiqueta no disco, carimbava, DJ Adilson, não sei o que lá e tal. Então eu cresci vendo essas coisas. Então eu, como um adolescente de uma família já de homens, né? Então, quer dizer, eu vi isso muito cedo. Então, e aí eu frequentei a segunda fase desses bailes, né? Desses bailes da Chic Show e tal. Então, o que também me deu, assim, muita referência e tal, porque também era isso aí que você falou. Então, você vai num baile, todo mundo era negro dentro do baile. Era muito poucos brancos que tinham nesses bailes. Então, a gente gostava disso aí, né? Então, saía aquele monte de gente, tudo negro, isso o quê. Então, isso foi muito bacana, assim, pra minha formação, né? E aí foi disso que eu começo a ler essas coisas. E aí vou ler Martin Luther King, vou ler Malcolm X, vou ler. E aí fiquei lendo essas Mandela, essas biografias todas, eu li. E descobrindo, assim, esse mundo do racismo, digamos assim, né? De como isso se forma e como acontece, coisa e tal.
Até que eu participo de um grupo que cria era uma ONG para ajudar refugiados. Isso já nos anos 2000, assim. Ajudar refugiados africanos aqui no Brasil e tal. Então foi o mais perto que eu cheguei de participar de algum movimento, assim, que a gente chama de movimento negro. Fiquei um tempo com eles e tal, e aí vi que assim, era muito focado para conseguir projeto público, para entrar na prefeitura e captar recurso e tal, e acabei injuriando daquilo e saí. Né? Então, voltando um pouquinho lá que a gente disse no começo, eu nunca tive essa coisa do vitimismo, porque pela própria formação que eu tive, então meu pai, uma coisa que meu pai sempre dizia, e eu digo ao meu filho, inclusive, meu pai falava pra mim assim, ó, você quer ser considerado um igual? Então você tem de ser melhor. Porque se você for igual, eles passam por cima de você. Então você tem de mostrar que você sabe, que você conhece. Olha um eles aí, ó. Apareceu um eles na história aí, ó. Olha um eles aí, ó. Sim. E nunca era uma referência diretamente racial. Eu nunca escutei meu pai falar os brancos, por exemplo. Sim. Né? Então assim, mas ele, uma hora assim, quando eu já tinha uma idade para entender essas coisas, então, e a gente conversava muito, então quer dizer, ó, tem que ir para cima. Né? Não, se parou, vão passar por cima de você. Então, e eu via isso no meu pai. Meu pai, assim, ele trabalhou. Eu vi meu pai tirar férias uma única vez. 15 dias ele foi pro sul com a minha mãe. Eu era pequeno ainda. E meu pai trabalhava de segunda a sábado. Direto, sem parar. Então eu não tinha desculpa para dizer, mas espera aí que eu vou descansar aqui, que eu tô muito cansado. Não tinha esse negócio. Né? E não era assim porque era negro. Não, era assim porque tinha que trabalhar. Eu sou branco e desde 2008 que eu não tiro férias. Pois é, não é porque era negro, não, é porque tem que batalhar, porque cara. Tem que batalhar. Tem que batalhar, tem que batalhar. Não tem esse negócio de, fácil, não. Né? Então, a gente sempre soube disso e foi muito legal porque assim, eu fui o primeiro de casa a me formar depois do meu pai. Aí meus irmãos vieram na esteira. Então, quer dizer, infelizmente o Carlos, que era o do meio dos três, faleceu em 2004, no ano que eu casei. No final do ano, mas o Adilson e o Mário depois se formaram também, né? O Mário fez direito, mas acabou não seguindo, mas ele tinha feito contabilidade, e aí ele assumiu a contabilidade que meu pai fazia, assim, e o Adilson depois foi fazer também um curso de tecnologia, e hoje trabalha muito bem empregado numa empresa de tecnologia e tal. Paulo, o Brasil é um país racista? Não. Ó, atenção você que está me ouvindo aí agora, entendeu? Eu fiz uma pergunta pro Paulo, ele não esperou terminar a pergunta. Eu estava no final tava reverberando ainda. Eu estava falando ista e ele já soltou um não em cima. Ele não esperou terminar. Com uma convicção interessante. Elabora, por favor. O Brasil é um país violento e um país pobre. É um país que não dá oportunidade para o pobre empreender. Então, se eu tenho um país em que o pobre não pode empreender, e esse pobre, circunstancialmente, é o negro, então ele acaba afetando indiretamente o negro. Mas não porque há um racismo, como a gente escuta de vez em quando falar, que as empresas não contratam os negros, ou que os negros não conseguem terminar uma faculdade para conseguir um emprego melhor. Mas quem é que inventou que precisava de uma faculdade para ganhar dinheiro? Então é uma coisa muito, muito brasileira essa o fetiche do diploma. Né? Então, quer dizer, no Brasil você não consegue um emprego se você não tem um diploma. Né? Então, nesse tipo de país, os mais pobres são prejudicados. Agora, claro, circunstancialmente, por causa da escravidão e coisa e tal, e muito mais do que por causa da escravidão, por causa do processo do pós-abolição, né? E, sobretudo por causa da proclamação da República, ou do famoso golpe militar de 1889, que eles pegaram todos aqueles projetos que a monarquia tinha para inserir
De integração? De integração do negro na sociedade, de indenizações e de reforma agrária e um monte de coisa que eles tinham, projetos, né, muito bem elaborados para que isso acontecesse. Eles foram simplesmente engavetados, né, ou jogados fora. E aí os negros foram jogados na marginalidade. Aquela parcela de negros, é claro, é bom dizer isso, certo? Que não eram todos os negros, inclusive, tinham negros ricos na época, bem-sucedidos, mas aqueles que não eram, foram jogados na marginalidade. Então é claro que uma parcela grande da população brasileira, contando aí entre negros e os mestiços, né, foram jogados na pobreza, né? Então é claro que indiretamente e circunstancialmente essa população é a mais afetada. É a população da periferia, são os pobres, né? Mas é porque o país é um país que não... o governo, ele acha que ele tem de resolver o problema. Aliás, não que o Estado ache que tem de resolver. O Estado se faz de resolvedor de problemas ideal, porque o Brasil é um país estatólatra, né? Então, a gente ama essa coisa do... Nosso amigo Bruno escreveu um livro delicioso, né? Exatamente. Porque o brasileiro odeia político e ama o Estado, né? Exatamente. Então, o Bruno foi certeiro nisso. Então, quer dizer, o brasileiro é assim. Nós somos criados assim, né? Culturalmente criados assim, formados dessa maneira. Então, quer dizer, o pobre é o mais prejudicado, certo? Nesse sentido. Então, ele não consegue empreender. Então tem aquele livro que foi publicado recentemente, que uns sociólogos passam uma temporada na Rocinha para fazer um experimento lá sociológico, não sei se é um planeta chamado Favela, um negócio assim, que aí uma das coisas que sai lá na pesquisa deles é essa, que o nível de empreendedorismo dentro de uma favela, dentro de uma comunidade pobre, é altíssimo. E a gente sabe disso, não precisa, né? Quer dizer, a quantidade de gente que em casa faz bolo para vender, que se vira, o brasileiro se vira muito bem, né? Só que ele se vira num nível muito pequeno. Aí quando ele fala, acho que eu vou abrir então uma pequena empresa, aí pronto. Agora que surgiu essa coisa de MEI e tal, então eu não sei o quanto que melhorou, mas é muito difícil de empreender no Brasil. E outra, pela própria formação estatista do brasileiro. Então, quer dizer, o empreendedorismo não está muito no nosso sangue, é claro, né? Então, a gente não sabe muito como fazer. Então, eu acho que mais do que... É claro, eu não estou negando o racismo, né? Acabei de contar um monte de coisa aqui, certo? Sim. Tem um problema relacionado a isso. Que é assim no Brasil, é assim na Europa, é assim nos Estados Unidos... É assim na África, é assim na Austrália, em qualquer lugar que tiver um ser humano azul e um roxo, um amarelo, um branco, né? Me parece que de alguma forma a pessoa olha para o outro como há uma diferença. E que diferença é essa? Uma diferença física real e que eu vejo com meus olhos e que não implica em coisa nenhuma. Quer dizer, que quer dizer isso? Não quer dizer nada, quer dizer coisas que estão na cabeça da gente. É aquilo que foi nos ensinado, né? Que se o indivíduo é azul, logo, né? Logo... É aquele negócio, me parece que historicamente, os povos diferentes acabavam por se estranhar, certo? Então, quer dizer, eu sou um sujeito que estou lá num lugar e vem um ente externo, o bárbaro, né? O bárbaro, que é sempre o outro, é o bárbaro, quer dizer, vem o bárbaro e eu tenho de me defender. Então, assim, o meu preconceito, e eu estou usando aqui a palavra num sentido técnico, né? Aquele que o Theodore Dalrymple usa no livro dele, Em Defesa do Preconceito, né? As ideias preconcebidas que eu tenho a respeito desse ente externo, né, faz com que eu tenha de me defender, certo? Aliás, ou de atacá-lo se ele entrar no meu território. Esse livro é uma dica muito legal. Ele escreve um livro Em Defesa do Preconceito. Exatamente. Cara. É muito legal. É um livro fininho, onde ele dá o lado positivo. Quer dizer, você precisa do preconceito para se defender. E não é o preconceito ruim da maldade, é o preconceito de você organizar as ideias, né? Eu acho que começa assim, né? Então, quer dizer, eu sempre estou... o preconceito, então, antes de tudo, um mecanismo de defesa. Né? E eu acho que isso aí vai depois
né? Como tudo, né? Vamos elaborar isso um pouquinho mais, vai pegar fogo, vai ficar bom aqui o negócio. Então é o seguinte, vamos lá, vou pegar um tema que está muito na moda esses dias aqui agora, eu quero falar com isso aqui com você livremente. Estou caminhando no meu bairro de Moema, à noite, na rua, e olho lá diante, na mesma calçada que eu, vem vindo um sujeito, de noite, no escuro. E eu noto que esse sujeito está arrumado com uma roupa que não é a roupa normal da nossa região aqui. Ele está com um bonezinho, está com uma bermudinha, está com não sei o que, papai. E esse cara é negro, ou tem a pele muito mais escura que a minha. E eu olho aquilo e os meus sentidos me dizem o seguinte: mude de calçada, porque há uma chance de você ser assaltado, né? Qual foi o mecanismo que me fez acender essa luz e que eu tomasse essa atitude? Que eu olho para a pessoa e falo, o que foi, cara? Tudo que eu vejo, que chega para mim por informação, pela mídia, etc e tal, é um indivíduo parecido com esse que eu estou vendo vir lá. A foto que chegou para mim foi essa. A história que eu recebi foi essa. Era um indivíduo, eu vou extrapolar, né? Era um indivíduo vestido de galinha, com uma lâmpada acesa na cabeça. Eu sempre olhei a vida inteira, vi esse desenho como sendo alguém do mal. No que eu cruzar com alguém assim na rua, eu vou mudar de calçada. Por quê? Porque ele estava de galinha com uma lâmpada acesa no... Então, há uma característica física que parece que tem um desenho, tem um uniforme que acende essa luz para mim, e aí eu mudo de calçada, né? E a discussão que nós estamos tendo hoje em dia é o seguinte: isso é racismo, né? O fato de você ter mudado de calçada foi única e exclusivamente porque o indivíduo era negro. Mas e se ele fosse negro vestido de outro jeito? Né? E se ele tivesse com outro comportamento, que não fosse aquele que eu fui ensinado a entender como perigo? Eu estou voltando para minhas reações animais, tá? Sim. Estou justificando porra nenhuma, só estou elaborando com você. O que você acha? O que você pensa? Exatamente o que você disse. Então, quer dizer, num determinado momento da minha vida, eu fui muito parado pela polícia. Muitas vezes. Então, eu tenho um amigo, Luiz Antônio, há tempo que eu não vejo, saudade dele. E teve uma época, e nessa época a gente saía muito junto, assim. Ele também é negro, bem alto, né? E ele contava isso, mas muito bravo, que um dia ele foi parado 3 vezes, ali no centro, né? Ali em região da São Bento, ali, da Barão de Itapetininga ali, né? Ele foi parado em Anhangabaú. Foi parado 3 vezes ali, num espaço de minutos. Então ele estava numa rua, a polícia, para, revista, não sei o que lá. Ele vira a esquina, para, não sei o que. Na terceira vez ele estourou com os caras. Aí disse que arrumou uma confusão. A terceira vez que estão fazendo isso, falou um monte, foi uma confusão. Bom, eu fui muito parado também pela polícia, muitas vezes, de carro às vezes. Então eu ia trabalhar na época e às vezes eu ia com o carro da minha mãe. Não tinha carro na época, mas minha mãe às vezes ia com a minha mãe, precisava fazer alguma coisa e tal. Ou eu e meu irmão, eu e o Adilson voltando do trabalho, a gente trabalhava na mesma empresa, voltava junto todo dia praticamente, e até eu começar a estudar. Então, direto eu parava. Até que eu arrumei um trabalho, não foi na verdade o trabalho, foi que eu resolvi, olha só, eu era técnico em eletrônica nessa empresa, e eu resolvi, por incentivo de uma namorada na época e tal, fazer cartãozinho de visita naquela impressora jato de tinta. Na época virou moda isso aí, fazer cartão de visita, fazer cardápio de restaurante. E aí na época, quando eu resolvi que eu ia fazer essas coisas, fazer uns freelance, né, uns biquinhos dessa coisa, para ganhar um dinheirinho extra, eu falei, mas agora então eu não posso mais me vestir como eu visto, normal, assim, de jeans, né, esporte. Sim. E tal, né? Eu vou ter que usar umas roupas melhorzinhas para poder fazer uma propaganda das minhas coisas, né, do meu trabalho, aqui no restaurante que eu venho almoçar todo dia, tal. E aí eu comprei camisa social, comprei calça social, comprei sapato e mudei o meu jeito de vestir. Nunca mais eu fui parado pela polícia. Sabe o que é nunca mais? Porque você quebrou o padrão, né? Exatamente. O policial olha e fala, esse sujeito está fora do padrão. Tem um estereótipo. Sim. Né? Eu conversei muito isso com os meus alunos esse ano. Então, assim, tem um estereótipo. Então, é claro, e não é assim, não é negacionismo, entende? É ver as coisas como elas são, certo? Como seguindo Platão, nós temos de ver as coisas como elas são, trazer o negócio para a realidade. Como é que funciona na realidade? Há um estereótipo. E esse estereótipo não é a cor. A cor é não um é a cor, componente. é um
A é cor é uma um série de componente. fatores cuja cor é um dos Quer componentes. dizer, se um dos for branco fatores. a nota é 1, se for negro a nota é 2. Então tem um ponto a mais aqui. É. Por quê? Porque estatisticamente, etc e tal. Eu não quero dar a impressão que eu estou simplificando a coisa aqui. Não, quero mas não tá, não. Tratar isso como matemática, não é? Números não reproduzem essa questão que nós estamos tratando aqui. Eu estou tentando entender Sim. esse lance do estereótipo e de como alguns grupos estão usando isso, sabe, para jogar uma carga em cima do outro grupo, né? Eu não sei se você leu, eu escrevi um artigo agora recentemente, que foi publicado no jornal Gazeta do Povo, sobre o caso William Vac. Tá? Então, quer dizer, o sujeito faz lá um comentário estúpido, idiota, certo? Porque alguém buzina, ele vira lá no estúdio e fala, isso é coisa de preto, né? Bom, o sujeito foi jogado aos leões, foi devorado por todo mundo, a opinião pública, e inclusive foi afastado do trabalho e tal, ninguém sabe onde ele está agora, deve estar escondido em algum lugar. Bom, acabou a carreira do sujeito por causa disso. E aí eu parei para pensar no assunto, então, quer dizer, a bola tá quicando, tá todo mundo dando bicuda. Eu falei, poxa, acho que eu tenho de botar essa bola no chão. E aí eu botei a bola no chão e falei, peraí. E aí eu vou pensar no assunto, e aí a gente acaba percebendo e descobrindo, né? Aí eu fui pesquisar, fui ler umas coisas e descobri que assim, essa coisa do é coisa de preto, tá no imaginário do brasileiro. Minha mãe, por exemplo, né? Ela falava isso quando eu era criança. Você vai fazer negrice? Ela falava, às vezes quando eu fazia coisa errada, ela falava negra, isso. falando pro filho negro. Minha mãe, que é mais negra Sim. do que eu, Você vai fazendo fazer negrice. Então, Sim. quer dizer, minha mãe está sendo racista, ou porque ela não tem consciência da sua raça. Não é isso. É uma coisa que estava no imaginário do brasileiro, mas porque é algo histórico. Então, claro, voltando lá ao pós-abolição, né, os negros ficaram na marginalidade, e aí eles passaram a fazer o quê? A beber, a ficar pela rua, Sim. a ficar fazendo bagunça na rua. E até porque qual é a alternativa? Não tinha outra coisa para fazer. Sim. Certo? Então, todos os sociólogos que falam disso, que falam do problema do negro brasileiro, Florestan Fernandes, que escreveu muito sobre isso, ele fala isso aí, em mais de um livro, inclusive. Olha, os negros foram jogados na marginalidade, então muitos ficavam bebendo, muitos ficavam pela rua, fazendo arruaça, bagunça e não sei o quê. Então, quer dizer, é claro que aquele que não tá... o jeito que estava olhando aquilo de longe, olha lá, tá vendo? Esses pretos ficam aí na rua, bagunçando. Então virou... Criou-se o estereótipo de que o negro estava associado à desordem, né? E isso foi pro imaginário. Então eu acho que não é uma coisa... o William Vac não é racista a priori porque ele fez essa afirmação. Ele é no mínimo uma afirmação idiota, estúpida, besta e tal. E depois, se você testa o sujeito, pode ser que você descubra que ele não gosta de negros mesmo. Não gosto de negro, não gosto, vejo, quero mudar de calçada, mas porque eu sei que é negro. Não, pode estar com a roupa que for, não trabalha comigo, não namora com os meus filhos, eu não gosto porque negro é inferior mesmo. Pode ser. Mas por causa de uma frase, não dá para dizer que o sujeito é racista. Né? Então, eu escrevi um artigo falando isso. Então, quer dizer, a frase tem um fundo de verdade. Então, claro, o sujeito deveria ser de algum modo repreendido e tal, não é que tem que deixar pra lá. O Boris Casoy falou dos lixeiros e deu aquela confusão toda, e depois ele chegou lá, pediu desculpa, envergonharam tudo e retomou um negócio dele, né? Nunca mais ele foi o mesmo. Ali houve a curva de ascendência do Boris sofreu deu uma barrigada, nunca mais ele recuperou aquilo lá, mas ele não foi jogado aos leões, né? Então, assim, é muito... Tá tudo muito sensível, né? Tá tudo muito sensível e infelizmente, isso tá recrudescendo. Né? Essa era a pergunta que eu ia fazer você aqui na sequência, aqui, quer dizer... Eu tenho essa impressão, né? Que essa coisa da criação de lados opostos, de pobre contra rico, homem contra mulher, negro contra branco, isso aí. Houve um investimento nessa separação ao longo dos últimos anos, né? E eu botei um programa no ar hoje, o Podcast Café Brasil hoje, o 589, que chama-se A Sociedade da Reclamação, baseado num livro, né, de 1993, que contava nos Estados Unidos em 93 que já existia um ambiente muito complicado por causa dessa separação, que isso ia acabar recrudescendo os ânimos, né? Até porque
tem uma massa gigantesca lá no meio que vai levando a vida, mas tem duas pontas, né? Cada ponta tem uma militância extrema, que é onde está a encrenca, cara. Essas duas, quando se encontram, dá o que aconteceu nos Estados Unidos lá, né? Sai porrada para todo lado lá, né? E está aumentando a quantidade de gente assim, está aumentando o discurso, está aumentando a mobilização, né? Você tem notado isso com essa garotada de 15 anos que você... Não. Que você dá aula, cara? Não. Essa molecada não tá nem aí com... Não tá nem aí. Eles acham esse negócio super esquisito. Você tem negros e brancos na sala de aula. Negros, E eles estão altamente muitos integrados. homossexuais. Estão integradíssimos. Aliás, brincadeira tem o tempo todo. Então, quer dizer, aconteceu uma coisa muito engraçada. Esse ano que eu estava numa sala dando aula, e aí entrou a mediadora. Era uma nova mediadora da escola, tal, não sei o que lá, uma atribuição lá do Estado, não sei o que. Aí ela entrou. Olha, muito prazer, eu sou fulano de tal, eu sou nova mediadora da escola e tal. Então, o que faz o mediador? O mediador é aquela pessoa que tenta resolver os conflitos entre os alunos, ou quando alguém sofre um bullying, alguma coisa. Na hora que ela falou de bullying, os alunos começaram a rir, aí um deles falou assim: aí, gordão, essa tia aí que você tem que procurar. Aí, tia, o gordão não vai sair lá da sua sala. E começou todo mundo a rir, o gordinho riu também. E pronto. Né? Então assim, tem o neguinho, ô neguinho, vem aqui, não sei o que, tal. Então assim, a escola continua como sempre foi. Sim. Certo? Continua como sempre foi. A molecada ferina como sempre foi, como que eles sempre são... foi. Sim. A molecada ferina como sempre foi, bagunceira como sempre... É tudo igual. Né? Eu acho que a coisa começa a mudar assim. Alguns, e são muito poucos, começam a ler algumas coisas na internet mesmo. Né? Começa a entrar em páginas que tem já esse tipo de conteúdo e tal. E aí ela começa, sei lá, digamos assim, eu não vou falar politizar, porque aí é estragar a palavra, mas se ideologizar. Sim. Né? Então, alguns acabam entrando por esse caminho. Alguns poucos. Por exemplo, tem muitos jovens homossexuais na escola hoje. Né? Eu tenho vários alunos assim, homossexuais e você percebe que eles já têm uma cabeça mais militante, assim, porque eles procuram os seus pares, certo? Procuram ajuda, amparo e tal, e acabam encontrando esses sites, a militância LGBT, que é muito forte no Brasil e tal, no Brasil, no mundo inteiro. Então eles acabam assim, né, leem um pouco mais coisa e tal, mas em geral, eles não estão nem aí. Eles assistem uma chatice, não sei como nós estamos falando disso, esse assunto é um ridículo, então eles não gostam disso. E eu acho que tem um outro, e aí eu acho que o caldo entorna mesmo quando eles vão geralmente para a universidade. Ou os cursinhos pré-vestibulares, daqueles cursinhos, principalmente se for um cursinho comunitário, aí, meu amigo, a coisa ali é que a coisa pega. E dentro das universidades, aí a coisa muda. Porque lá passa a ser militância para valer. Para valer o tempo todo, 24 horas por dia. Então o sujeito fica aquilo ali na cabeça dele o tempo todo. Então acho que ele acaba cedendo aquilo, né? Mas essa molecada de 14, 15, 16 anos, eles acham esse assunto uma coisa... Um porre. Então, Paulo, mas você acha que a gente quando vê a história, vendando a história, vem lá do... Não tem como fugir do estereótipo não do estereótipo, mas não tem como fugir quando você olha para a história, de olhar para os Estados Unidos e depois olhar para a gente aqui, né? Porque começa um movimento importante lá nos anos 60, até porque a segregação racial nos Estados Unidos é totalmente diferente da brasileira. É outro mundo aquilo, né? Eram duas coisas, não dá para você falar que... Não, era diferente. Havia lá uma segregação muito clara e brutal, nunca houve miscigenação, como o Brasil sempre foi assim, né? E há um momento em que eles assumem a luta contra isso, e foi uma luta legal, porque foi a luta pela conquista dos direitos dos negros, né? Que explode nos anos 60, junto com Guerra do Vietnã, junto com rock and roll, tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, a molecada dos estudantes se rebelando contra o sistema, etc e tal, somos da paz, do amor, do motor e da flor, hippie para todo lado, e os negros estão lá também. E há um movimento legal que muda a história da humanidade. Podemos até discutir se foi pro bem ou foi pro mal, né? Eu acho que foi legal, né? Trouxe uma visão um pouco mais humanista, etc e tal. Ou seja, há um papel importante que essas militâncias acabam cumprindo, né? E ela é que nem sindicato, né? Você fala, pô, sindicato é horror, não. Mas tem um papel legal, que quando o sindicato é legal, ele cumpre um papel importante ali, né? Mas quando extrapola aquilo e vira aquela coisa que você conhece,
Aí é um horror, vira república sindical e nada mais acontece, né? E me parece que com essas militâncias é parecido, cara. Elas fazem um papel legal. Se você pegar a militância feminista, da essência do feminismo, cara, ela é legal. Ela criou uma série de mudanças, ela ensinou o mundo a olhar a mulher de um jeito diferente. Ela abriu conquista e tudo mais. De repente ela começa a voar, né? A ponto de chegar para você e falar: você é homem? Então você é um estuprador em potencial. Sim, mas eu sou seu irmão, continua sendo um estuprador em potencial. Cara, eu sou seu pai, também é, porque é homem. Capso! Né? E você tem que ouvir isso aí de você se reclamar, né? E com os negros também, que é aquela história: Paulo, eu tô diante de você, quanto eu te devo? Por eu ser branco e você ser negro. A dívida histórica. Entendeu? Então aí talvez extrapola um pouco e a discussão se perde e estraga o lado bom da discussão. Entendeu? Destrói o lado bom, que era aquele, cara, vamos discutir a nossa convivência, como é que a gente pode fazer para que ela seja o melhor possível, né? E onde um dos elementos é esse elemento de você combater os indivíduos, os imbecis, que ainda extravasam o seu preconceito sob a forma de discriminação. Esse é um idiota, esse é um boçal, né? Sim. E esse indivíduo tem que ser discriminado. Agora eu não posso olhar para ele e tratar a sociedade toda como se fosse ele. Exatamente. Né? Como é que você vê isso? O que a gente chama de racismo é um problema individual. Certo? São os indivíduos que são racistas. Então, já é uma outra resposta à pergunta se o Brasil é um país racista. Não. Há racistas no Brasil como há racistas em qualquer lugar. Racistas no sentido, assim, de afirmar a existência de raças. Então, qualquer seja ele. Então, quer dizer, há racistas negros também. Supremacistas negros também, que acham que o negro é mais importante do que o branco. Então você pega, por exemplo, a nação do Islã lá nos Estados Unidos, né? Você lê a autobiografia do Malcolm X, por exemplo, ali o negócio é tão forte que ele conta, por exemplo, que eu não sei se hoje ainda é assim, mas eles tinham como doutrina de que o branco era o demônio, né? Uma coisa, metafisicamente um demônio mesmo, né? Um demônio de alma, um agente do mal, né? Então, então, tem essa coisa do racista negro também. Então, eles falam que não. Claro, a militância já criou um monte de subterfúgios para que o seu racismo seja chamado por outro nome, né? Ou de resposta, né? Não, o racismo do negro é uma resposta contra o racismo do branco. Tudo bem, que seja, mas você responde com o racismo também. Então, vamos chamar as coisas pelo nome. Então, há racismo de todo jeito. Então, quer dizer, você afirmar a existência de raças, sejam elas quais forem, isso é racismo. Você pode ser racista de várias formas. Então, você pode ser um racista racialista, aquele que acredita que é uma diferença biológica entre nós, por exemplo. E há o racista, aquele cultural, que é hoje o mais comum. Então, quer dizer, falar, ser negro é identificação com a cultura negra e coisa e tal. Por isso que fica esse rolo do pessoal que não é negra querer ser negro. Tire essa porra desse turbante da cabeça, seu branco azedo do cacete. Exatamente. Então começa esse monte de loucura a respeito disso. Mas vai notar o seguinte: nos Estados Unidos, quando acontece, primeiro que assim, eles tiveram uma guerra para acabar com a escravidão. Sim. Isso muda completamente a coisa de figura. Sim. Então a coisa foi à força, Sim. certo? Um país assim, meio dividido nisso, né? Então a coisa é muito marcada lá. Por outro lado, há um destaque muito grande de alguns negros do norte, por exemplo, que era da União e do Lincoln e coisa e tal. Então alguns negros muito importantes despontam ali. E começam a formar esse começo dessa militância assim de temos de encontrar o lugar do negro na sociedade americana, né? Então eles começam com uma proposta de integrar o negro na sociedade americana, né? Que até aí é parecido com o que aconteceu no Brasil. Então vamos integrar o negro na sociedade brasileira, né? Esse negro que estava até pouco escravizado, né? Até pouco tempo escravizado e tal. Então, enquanto está todo mundo se esforçando, né, empurrando para o mesmo lado, então a gente vai... Veja agora aí, por exemplo, esses casos aí recentes eu não gosto nem de ficar dando trela para isso, mas esses casos recentes aí de racismo na internet, não sei o que lá, a gente vê a reação das pessoas.
Então como é que você pode dizer que o Brasil é um país racista? Eu olho para trás aqui e vejo a Billie Holiday. Eu olho ali nos teus quadrinhos, tem um monte de figuras negras ali e tal. Então você não é negro. Então, se alguém comete um ato racista na rua e as pessoas veem aquilo, Eu fico puto, todo cara. mundo fica pé da vida, todo mundo xinga. É igual a pessoa. cultura do estupro no Brasil. E a cultura do estupro. Peraí, a cultura no Brasil é o seguinte, cara. Se eu pegar. Se o povo. Eu falo, vai no metrô e pergunto o que acontece no vagão do metrô quando um cara encosta numa mulher e a mulher grita que ela está sendo abusada. Se a polícia não vier, o cara é morto. É. Então, peraí, a cultura do brasileiro é de matar o estuprador, né? Não é a cultura a favor do estupro, Exatamente. né? E até porque você disse que a cultura é comum para todo mundo, né? É. No caso do racismo, cara, eu perigo um racista que expresse o racismo, ele vai apanhar na rua. Na rua. Ele vai apanhar. É. Então a pessoa, assim, na internet ela é linchada, certo? Então, essa moça aí, recentemente, foram seguir ela no Instagram pra xingar. Então, ela tem 130 mil seguidores pra xingar a moça e tal, não sei o quê. Então, enquanto tá todo mundo indo pro mesmo lado, então a gente vai equacionando as coisas, porque isso só o tempo resolve, não adianta. Não adianta. Eu sei que o movimento negro não gosta de falar isso, quer dizer, eles não gostam nada do que eu falo, mas sobre tudo isso, porque acho que o tempo não vai resolver nada. Né? Porque para eles, claro, a questão é luta de classe, porque virou muito, né? As coisas criou-se uma simbiose entre classe e raça nesse movimento negro pós-60, assim. Então tá tudo muito entrelaçado hoje. É difícil desvencilhar a ideia de raça da ideia de classe social. Sim. Então, para eles, interessa que seja assim, que seja dicotômico, assim, né? Brancos aqui, negros para cá, né? Você pega o livro do Florestan Fernandes, né? O negro no mundo dos brancos. Né? Falando do quê? Do Brasil. Então, quer dizer, não faz o mínimo sentido isso aí. Né? Então, as pessoas, se continuar afirmando essa coisa de raça, é claro que esse negócio não... Então... Eles estão importando essas teorias racialistas dos americanos. Né? Na década de 30, esse problema foi resolvido, e eu julgo que esse problema tenha sido resolvido pelo Gilberto Freire. Então, o Gilberto Freire resolveu o problema. Então, começou-se uma desconfiança do... Primeiro era o negro, depois virou o mestiço, né? Houve uma época no final do século XIX que o mestiço era o grande atraso do Brasil. Né? Então surgiram as teorias racialistas aí do Gobineau e Nina Rodrigues e tal, aqueles caras que surgiram no final do Império. Aliás, é curioso porque o Conde de Gobineau foi muito amigo do Dom Pedro II, e o Dom Pedro II ignorava completamente essas loucuras do Gobineau, de que o Brasil seria um país atrasado sempre por causa do misticismo, que tinha que acabar com isso e tal. E o Dom Pedro II, as poucas vezes que se refere a isso, fala que o Gobineau era um sujeito muito pessimista. Você é muito pessimista. Né? E não ligava muito. Já o Tocqueville, que foi, se eu não me engano, o Gobineau foi assistente do Tocqueville, ele xinga o Gobineau por causa disso, briga com ele, fala, você tá maluco com esse negócio, você tá louco com isso, você não pode falar esse negócio, escrever essas coisas. Então brigou com ele, ficou com muita raiva, porque era uma loucura, né? Essa coisa, não, isso não existe. Então, essas teses racialistas que vão surgindo no século XIX, no final do século XIX, o mestiço vira grande coisa, todo mundo começa a desconfiar que o mestiço seria um atraso, grandes intelectuais brasileiros embarcam nessa, né? Então você pega o próprio Silvio Romero, né? Silvio Romero, que é um filósofo brasileiro muito conhecido, muito famoso e tal, ele embarca nisso, muito curiosamente... embarcam com ele também como é que é o nome daqui? Tobias Barreto, que era negro. Negro, sim. Que era negro. Ele é o primeiro filósofo que traz a filosofia alemã para o Brasil, né? Então, mas ele embarca nessas teses também racialistas e tal. Então, assim, tava uma mistureba de coisas nessa época. E aí, na década de 30, veio o Gilberto Freire e falou assim, peraí, que é exatamente isso que é o orgulho do Brasil, que a grande vantagem do Brasil é ser um país completamente diferente de qualquer outro.
que é um país mestiço. Um país que bebeu basicamente de três raças ou etnias, né? O negro africano, o europeu, o português e o índio. Né? Então essa é a grande vantagem do Brasil. Não o que vocês estão falando que é a desvantagem, não. É a vantagem. Se todo mundo desse ouvido para o Gilberto Freire, acabou o assunto. Pronto, matou o assunto, vamos buscar construir um país bacana para todo mundo. Que é a tese do Morgan Freeman, né? Que é a tese agora recente do Morgan Freeman. Vamos acabar com esse negócio, vamos parar de falar e vamos tocar o barco, né, que é assim que funciona. Se você não ouviu aí, tem um vídeo delicioso do Morgan, ele sendo entrevistado, e é basicamente no livro ele diz o seguinte aqui, ó. Ele está conversando comigo, ele é o Morgan e eu, Luciano. Ele fala, cara, em vez de você me chamar de preto, eu chamar você de branco, me chama de Morgan e eu te chamo de Luciano e tá resolvido o assunto, né? Pergunta pra ele, como é que acaba com o racismo? Vamos parar de falar nisso. Vamos seguir nossa vida e tal. Só que, é claro que isso não interessa ao movimento, né? À militância que quer permanecer num ambiente de tensão. Então quer dizer, essa coisa da democracia racial do Gilberto Freire é uma mentira e coisa tal. Por quê? Porque eles associam a ideia de democracia racial, que o Gilberto Freire nem inaugura essa ideia, depois ele acaba assumindo, né? Mas eles associam isso à questão econômica. Que vamos ao começo da nossa conversa aqui. O Brasil é um país racista? Não, o Brasil é um país pobre. Pobre. Um país pobre. No momento que a gente resolver a questão da distribuição melhor das riquezas do país aqui como um todo, ou não é na distribuição, da geração de riqueza, para que todo mundo possa... Exatamente, da geração de riqueza, porque também tem essa, né? As elites brasileiras, a gente tem uma pequena elite muito voraz, né? Que não permite que ninguém... Então, quer dizer, as grandes elites brasileiras são as elites políticas, é claro, isso ninguém precisa... todo mundo sabe. Sim. Então, a elite brasileira é o Estado. Né, e todos os seus tentáculos. Né? Então, o Estado é a elite brasileira. E essa elite não deixa ninguém sair para muito longe dele mesmo. Né? É uma elite totalitária mesmo. Então, o Estado não deixa você se afastar muito dele. Ele vai te buscar lá com taxação, com imposto no consumo. Ele te taxa no consumo. Quem manda aqui sou eu. Isso é muito claro. Quem manda aqui sou eu. Exatamente. Então, não assim, inventa moda. É os 50% de imposto na gasolina, um negócio que todo mundo usa, ou no gás de cozinha, que aumentou 60% esse ano aqui, e a gente não tem o que fazer. É um monopólio. Vou comprar gás de quem? Não tem. E já li muito, fiquei muito triste com as notícias que já tem gente voltando a usar a lenha. Porque não consegue, porque tem muitos filhos. Um botijão de gás é rápido, de 13 quilos, aquele rapidinho vai embora. Então, quer dizer, e aí como a essa militância, esse clima de tensão importa, porque também aí eu lucro com isso, de certa forma, e associa-se a isso a ideia de classe social. Aí os marxistas assumem a causa do negro, certo? E o Estado na rabeira de tudo isso, porque o Estado precisa de eleitor, certo? Então se eu divido todo mundo, eu tenho eleitores em setores diferentes, eu posso trabalhar... Dou um docinho para um, dou uma balinha para o outro, dou um negocinho aqui e eu tenho todo mundo sob controle. Eu tenho todo mundo sob controle. Então a determinados grupos de pessoas importa que seja assim. Mas não é assim na rua, não é assim de fato, não é assim entre os vizinhos. Acontece muitos casos de racismo no Brasil, de discriminação de cor no Brasil, muitos casos. Mas está muito longe de ser esse absurdo uma cultura. Uma cultura. Não é uma cultura. Não é uma cultura. E de novo, o indivíduo que manifesta seu preconceito sob forma de discriminação, tem lei para isso, cara. O cara tem que ser enquadrado e tem que ser... não precisaria nem de lei específica para isso. Sim. Porque se as leis funcionassem, qualquer um que ofendesse o outro por causa da sua cor, ou porque o sujeito é gordo, ou porque... Pronto, leva um processo por injúria, por causa... Pronto. Sim. Não precisaria nem de uma lei específica para isso. Né? Então, o país tem leis, deveriam funcionar. Então, é um exagero tremendo esse aí, de que e é muito ruim fica essa cultura do racialismo no Brasil e o país não vai para frente. E eu tô vendo essa nova geração, claro que essa nova geração assim dos meus alunos, por exemplo, muito poucos deles assim têm alguma perspectiva. Então isso já é um outro problema, daria uma outra conversa só sobre a questão da educação. Mas
esses jovens que já vêm de famílias muito mal estruturadas ou completamente desestruturadas, eles não têm referência alguma. Né? Eu não tenho pai. Não tem o pai. Primeiro que não tem o sim. pai. Já começa que não tem uma figura, né, paterna. Às vezes a mãe também. Às vezes a mãe é mãe e pai, tá bom. Mas às vezes a mãe também não tem tempo. Então nem o pai e a mãe. Às vezes tem os dois e os dois não tem tempo. Sim, então, assim, ou não tem cultura. Não tem cultura para fazer isso, não é um modelo. Bom, esse jovem acaba crescendo sem referência. Se uma hora dessa ele acaba por se descobrir, se descobre negro, eu sou negro, beleza, e agora o que eu vou fazer? Aí ele procura as coisas, ele acaba caindo na mão dele a ideia de que o 20 de novembro é o dia da consciência negra e o símbolo desse dia é o Zumbi dos Palmares. Aí ele fala, legal, deixa eu ler sobre o Zumbi dos Palmares. Aí ele descobre que o Zumbi foi um escravo fugido que montou lá um núcleo, vou chamar assim, tá? Núcleo de resistência para dar o olhar benigno para essa coisa que o quilombo significou, os Palmares significou. O núcleo de resistência contra a escravidão, que é o que o movimento negro prega. Né? Sim. Aí o jovenzinho negro lê aquilo lá do zumbi e fala, legal, beleza, tá bom, mas e aí? E aí nada, e aí você fica aí revoltado, porque é isso aí, o Brasil é uma imensa casa grande, e você é o escravo dessa, então você tem que se revoltar, como o zumbi fez. Então o zumbi é o seu modelo. Tá, mas qual que é o fim do zumbi? Morreu guerreando, morreu e tal. Tá, mas só tem isso? Só me oferecem isso? Então, todas as figuras proeminentes negras que poderiam servir de exemplo para esse jovem negro que está começando e está procurando referências, elas desapareceram. Tiraram dele essas referências todas. Aí entregam para ele o zumbi. Se ele der 2 passos a mais, ele cai na mão do Malcolm X. Às vezes ele cai na mão do Martin Luther King, mas o Malcolm X chega mais rápido. É igual quando o jovenzinho quer ler filosofia. Os livros do Nietzsche brotam do chão na mão dele. Assim. Ele encontra um livro do Platão. Demora anos para ele descobrir que existe um filósofo chamado Platão, que é a primeira coisa que ele deveria ler. Mas o Nietzsche rapidamente cai nas mãos dele. Do mesmo jeito que o Malcolm X chega mais rápido que qualquer outro expoente da luta do movimento negro americano. E se for história, só vem Eric Hobsbawm. Mas bom, aí, ai meu Deus do céu. Aí a coisa... Bom, Paulo, esse aqui é um programa, estamos indo no caminho final aqui agora. Esse aqui é um programa que trata de liderança e empreendedorismo, tá? A gente voou bastante nessa questão. Pode ser que alguém tá ouvindo e fala, pô, o que isso tem a ver? Eu falo, cara, isso tem tudo a ver, tá? Primeiro porque você construiu a tua carreira, tomou suas decisões e tudo mais, tá levando adiante uma luta que enfrenta esse eu não quero chamar de problema, cara, enfrenta essa questão no teu dia a dia, né? E as empresas também, de certa forma, enfrentam. Então você tá ouvindo a gente aí, eu não sei se você é preto, se você é branco, se você tá no meio termo, se você é japonês, o que atua aí. Eu sei que é o seguinte, cara, cada um de nós pode fazer um pedacinho de construir uma sociedade baseada nessa tolerância que a gente tanto prega e que eu acho que existe bastante no Brasil, né? Acho que existe bastante. Eu faço questão de pregar e faço questão de tratar assim as outras pessoas e de encarar isso como um problema individual, cara. Graças ao indivíduo e por culpa do indivíduo nós temos essas questões todas acontecendo aí. Não é um problema de cultura brasileira, não é um problema que o Estado vai resolver, é um problema que os indivíduos vão assumir e resolver. Então, o que eu quero colocar aqui? Se você está lutando aí para o teu dia a dia, no teu negócio, de montar a tua empresa, de fazer o negócio acontecer, e além disso ainda vai externar o teu preconceito sob forma de discriminação, você é no mínimo burro, cara. Porque arrumou um problema muito maior para você, que além de ter que brigar com tudo que tem que fazer, ainda arrumou uma encrenca a mais que não precisava existir simplesmente porque a gente é tudo igual, né, cara? Não é uma coisa, né, bicho? É tudo tirando o estereótipo, o que sobra é sangue na veia e lágrima no olho, fome e papo legal, né? E papo gostoso de ter, não é isso? É isso aí. Bom, Paulão, vamos indo pro final aqui.
Eu sei que você está fazendo um livro, ou está com um livro encomendado, ou tem alguma coisa acontecendo aí, que você vai usar aquela canetinha do teu pai para assinar no final, né? O que está vindo aí? Olha, é assim, tá meio ainda, né, em segredo, mas, digamos assim, é um livro que pretende trazer um pouco de luz, né, a essa coisa sombria que vem tomando conta do Brasil, que tenta, como eu falei já anteriormente, botar a bola no chão, né, chamar para conversa e assim, e conversar com as pessoas. Eu não estou interessado na academia, eu não estou interessado em brigar com ninguém, né? Não, eu estou interessado em falar às pessoas. Temos um problema e precisamos resolvê-lo. Vamos sentar aqui. Como um grande admirador de Platão que sou, né? Vamos dialogar. Vamos pegar a coisa aqui do pequenininho e vamos abrindo esse pacotinho e vamos tentar resolver esse problema conversando, né? Que eu acho que é a melhor forma. E aí, assim, baseado na minha experiência, baseado nas referências que eu tenho, baseado em todo esse referencial que eu tenho buscado ao longo da minha vida. E assim, vai ser um livro bacana, vai ser bacana. Quem quiser te encontrar hoje, como é que... Você tá onde? Você tá nas mídias sociais? Como Eu tô no Facebook, Paulo Cruz, não é difícil de me encontrar. E no Twitter, Paulo Cruz. Brigando com meio mundo. Como arruma briga no Twitter, cara? É brincadeira. E não é briguinha com o Zé Mané, não. É só com um cara grandão lá. Ele entra lá e arruma uma encrenca. Vê um nego escrevendo uma bobagem, dá um troco na hora e vira aquela baita confusão, né? Eu evito, assim, mas às vezes não dá, né? Então eu sou um sujeito meio combativo, assim, então eu acabo me envolvendo às vezes em umas coisas. Eu lembro que eu era pequeno, minha mãe falava assim pra mim, você é muito radical, né? Mas hoje eu descobri que eu sou igual a ela. Minha mãe também é assim, então a força moral da minha mãe, eu era pequeno, ela falava assim, eu quero sempre ter o que falar e nunca dar o que falar para as pessoas. Eu era pequeno, eu via minha mãe dizendo isso. Se alguém bater na porta e ir para falar de você, você vai se ver comigo, porque eu gosto de ter o que falar. E minha mãe é aquela, você não encontra ninguém falando nada dela. Ela nunca, minha mãe foi aquela pessoa de falar dos outros, vizinho, de não sei o que. Minha mãe é uma pessoa absolutamente aberta e eu também sou assim. Então, ninguém vai escutar, o Paulo falou de fulano. Nunca. Porque se eu tenho que falar, eu falo na lata mesmo. Então, eu tenho muito isso da minha mãe. Essa coisa do radical de ser uma pessoa direta. Né? Então, quando eu tenho que dizer, eu digo. Então, acaba acontecendo. E no Brasil isso é um problema, né, cara? Porque é um problema. Todo mundo, fere susceptibilidades. Eu tenho um problema, por exemplo, com igrejas evangélicas, porque sou evangélico, acabei dizendo isso aqui no começo, né? Então, eu sou evangélico. Eu tenho um problema com as igrejas por causa disso. Porque se eu digo, aí daqui a pouco começa, mas olha, mas não pode falar e tal, e aí começa. E aí assim, então acontece. Bom, mas então eu tô lá no Twitter, Paulo Cruz P de pato, H de hora, I de igreja. Paulo Cruz PHI. Tudo junto? Tudo Paulo junto. Cruz com Z, Cruz Paulo com Z, Cruz PHI. Tudo junto. No Twitter tô lá e no Twitter. Facebook? No Facebook, Paulo Cruz. Eu não tenho página, mas eu tenho... Deve ser uns 200 Paulo Cruz lá no Facebook. Mas eu acho que não é difícil não, porque eu tenho assim uma quantidade razoável de seguidores lá e tal, então acaba aparecendo... Quando você abrir lá, procure um indivíduo não branco, tá? Que fica mais fácil de encontrar lá. Só achar um indivíduo não branco legal. E que eu tô lá. Legal, Paulo, tô curioso pra ver esse livro teu aí, tá? Cara, continua nessa luta tua aí. Eu sei que você não é um cara, você não quer uma revolução, você quer uma evolução, é isso que a gente busca, né? E eu acho que tem muita luz pra acender nesse país aqui, cara. Tá muito obscuro a briga, tá um saco, cara. Tá muito chato. Tá muito chato. Você tem que medir 2 vezes o que vai dizer. Nós que somos figuras públicas, né? Quer dizer, eu tenho que pensar 10 vezes antes de escrever um negócio, cara. Eu já tenho que escrever um texto cercando todinho para que as pessoas não subentendam alguma coisa e venham me atacar por um negócio que não tinha nada a ver com o texto, né? Tá ficando muito complicado isso aí, né? E eu acho que quanto mais gente botando luz nessa discussão aí, a gente vai facilitar a vida para todo mundo, né? Se tem um conselho que eu já que o programa é o Leadercast, é uma coisa que fala sobre empreendedorismo e coisa e tal, e isso também é uma coisa que eu trago do meu pai,
eu falei um monte de frases do meu pai e da Sim. minha mãe hoje aqui, e mais uma então que fica aí como para os nossos ouvintes. Meu pai dizia assim: você quer fazer alguma coisa? Comece a fazer, que forças extraordinárias virão em seu auxílio. Ouvia isso muito também dele. Então, quer dizer, hoje eu tenho 3 anos de docência, então, quer dizer, sou um professor muito novo, mas absolutamente realizado. Então, ainda assim, claro, não galguei grandes passos, né? Ninguém me vê na televisão por aí e tal, mas assim, eu sou um professor realizado, gosto muito do que faço com amor. Estudo pra caramba porque gosto de levar conhecimento para os meus alunos. Eu tenho alguns trabalhos freelance, então quer dizer, as coisas foram acontecendo assim. Sim. Então, você tá ganhando? Não estou ganhando. Então, Stephen Hawking, né? Que é o universo conspira a seu favor. É. Ou é Paulo... Eu não sei quem é. Cara, quem foi que falou o universo conspira a seu favor? Bom, alguém falou. Alguém falou, mas o doutor Antônio também falava. Então, meu pai então também pronto. falava. E assim, isso é uma máxima na minha vida, porque o que aconteceu comigo de 2014 para cá, né, foi Deus que fez para mim. É claro, eu também batalhei, né? Mas sempre quando eu chego no final de um esforço meu e eu vejo um negócio assim, eu falo, puxa, tem a mão de Deus aqui, porque eu consegui fazer e funcionou. Então, assim, eu tenho um trabalho que eu gosto muito de fazer, um freelance para uma editora de livros didáticos, que apareceu lá em 2014. Foi o meu orientador do mestrado que me salvou a vida financeiramente em vários momentos, assim, entende? Então, as coisas acontecem, né? Então, eu tenho um livro por escrever, em vias de ser publicado. Eu tenho um monte de coisa, um monte de projetos nos quais eu tenho conversado com um monte de gente. Então, tenho um contato muito bom com o Gazeta do Povo, para quem eu escrevo de vez em quando. Então, assim, a gente conversa sempre. Estou preparando um outro material para eles agora. Então, assim, é assim, faz, né? Trabalha, faz. né, cara? Trabalha. Trabalha. Não, nem é muito aquilo assim, eu não gosto nem daquele negócio assim, fazer o que você gosta. Não é só, é mais do que isso. Né? A docência me puxou. Não fui eu que fui, tô louco para fazer algo que eu gosto. Não, eu tô fazendo algo que eu nasci para fazer. Então, se todo mundo descobrisse aquilo que nasceu para fazer, que fosse assim, fazer bolo, que fosse limpar uma vidraça, mas fizesse aquilo como se fosse a coisa mais importante da vida dela, aquilo... Isso contamina, cara. Isso contamina. Isso contamina os outros. Pode isso saber. não tem coisa melhor do que você fazer aquilo que você faz como uma missão. Que seja a coisa mais simples, até a coisa mais complicada, mas que não seja, que seja uma missão. Por isso nasceu o Leadercast, cara. É isso aí. Bem-vindo aqui, cara. Um abraço, show. Valeu. Obrigado, viu? Obrigadão pelo convite. Muito bem, aqui termina mais um Leadercast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine o Café Brasil Premium no cafebrasilpremium.com.br. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de 1.000 assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça que vale a pena. cafebrasilpremium.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.